Muito bem, pessoal. É sabadão, mas para nós não tem dia bom nem dia ruim. Todo dia é dia de matemática, né? Eu falei que ia fazer uma live para vocês para a gente terminar com a nossa parte de estatística. E sabadão é um dia bom porque tá todo mundo em casa, o dia tá mais leve, tá mais suave. Então vou dando meu boa noite aí para minha querida Yolanda, pra Jaque, Gisele, a Vânia, todo mundo aí, boa noite, sejam bem-vindos. A galera que tá chegando aí vai se manifestando. Vamos aproveitar essa noite de sábado e fazer uma livezinha direta e reta na parte de estatística. Lembrando, se você está assistindo essa live agora e não assistiu a anterior, que tem uma outra live que foi gravada essa semana, em que eu trabalho com toda a parte conceitual de estatística, mas não a parte básica. Não a parte que está nos livros, que até a tua avó sabe. A parte que está fora dos livros, a parte que está nas entrelinhas, o que tem de melhor e o que é mais cobrado em prova. Então, se você assistir hoje e ficar com alguma dificuldade, assiste a live passada, que tem muita coisa legal, muitas questões que a gente fez e vale bastante a pena, tá? Gisele trabalhou até às 19, Gi. Porra, guerreira, hein, Gi? Valeu. Vamos junto. Jocileide tá aí, meu queridão. Boa noite. Vambora, galera. Vamos lá pra gente não perder tempo hoje, porque eu sei que é sábado, eu sei que muitos estão em casa de quarentena. Aliás, eu espero que todos vocês estejam, né? Estejam bem, que suas famílias estejam bem. Pessoal aqui do Sul, o governador e o prefeito em acordo há algum tempo, aí, quase um mês, né, abriram, entre aspas, as porteiras, e aí liberou shopping, aí liberou academia, liberou tudo, a galera foi pra rua, e como o comportamento humano é muito curioso, o número de casos no sul disparou, o número de hospitais e leitos vagos diminuiu, e hoje foi decretada a bandeira vermelha em Porto Alegre, ou seja, estamos todos de novo em quase lockdown. Eu ainda acho que a gente vai entrar em lockdown em 15 dias. Anotem aí o que eu tô falando e podem me cobrar, beleza? Seja bem-vindo, Pepe, meu queridão. Tamo junto, tá? Então você que tá em casa, agradeça por ter uma casinha quente pra te abrigar, que tenha comida, que a tua família esteja bem. E se for sair de casa, por favor, use máscara. Não ache que é só uma gripezinha e não se deixe induzir por outras pessoas que estão sem máscara achando que não é nada. Porque, gente, esse negócio é sério, tá? Já tive amigos que pegaram corona. Não são pessoas que eu acho que eu conheço, não. Eu tive amigos pessoais aí que pegaram corona e falaram que o negócio é punk, tá? Então se cuidem, beleza? A Gi falou que trabalha no hospital que tá punk. É, tá complicado, né? Tá complicado. Vamos que bora. É, não, tá tudo bandeira vermelha, gente. Tá tudo muito complicado. E eu vou até postar, eu tive uma ideia agora enquanto eu jantava com o Cauã e com a Grace, né? E eu desculpa ter feito essa live às 9 horas de um sábado. É que mais cedo eu tava com o Cauã e com a Grace, a gente passou o dia inteiro em casa hoje brincando com ele, ensinando algumas coisas novas pra ele. E é legal ver como a cabeça do Cauã é uma esponjinha, né? Tudo que você joga, ele absorve. Então eu já tô ensinando ele a falar as cores em inglês, né? Então ele já tá aprendendo as cores em inglês. O próximo passo agora é os números, né? Ele tá começando a aprender a contar alguma coisa e depois que eu fizer ele contar até 10, eu vou fazer ele contar também em inglês. Isso mostra como o nosso cérebro é inteligente, como o nosso cérebro é interessante. Por que uma criança de 2 anos consegue aprender inglês em 2 dias? A Graça começou ontem à tarde a brincar com ele de green, red, black, ele hoje decorou. Hoje ele consegue apontar os objetos e dizer a cor em inglês. Claro que um pouco de dificuldade no início, mas depois ele memoriza. E o que eu fiz com a Graça, que é legal que você tem que fazer também, isso serve para a vida de concurseiro, é fazer com que ele relacione as cores com alguma outra coisa. No caso dele, com um objeto, um brinquedo, que é onde ele é o meio dele. Então ele sempre associa uma cor a um brinquedo. Né? Então ele tem o caminhão que é preto, então ele sabe. Ele fala o super caminhão black, porque ele associou o black ao caminhão que obviamente é preto. E vocês têm que fazer isso, gente, com as questões. Tá? Para quem vai fazer prova de concurso, sabe que normalmente as bancas repetem a ideia das questões. Não tem. Não vou dizer que não tem, mas a FCC é uma das poucas que pega e cria questões novas e né, inovadoras e difíceis. A maioria das bancas pega e recicla questões. Tá? E quando não inventam. Quando não pegam e inventam uma coisa fora do real, fora da casa, que é até pra gente é muito complicado. Quando eles inventam regra. Então você tem que aprender a olhar para as questões e identificar outras que vocês usaram algum recurso. Olhar uma questão de regra de 3 composta e lembrar e identificá-la como regra de 3 composta. Olhar uma questão de porcentagem, que tem uma variação de possibilidades, e também entender que essa é tipo aquela outra que eu fiz desse jeito. Ou não, essa aqui eu uso aquele macete lá que o Dudan me deu. Esses mecanismos são fundamentais, porque é a partir deles que vocês vão conseguir numa prova, frente às questões que vão desafiar vocês, a realmente matar no peito, botar no chão e pum, e resolver. Beleza? Pepe, matou a charada, né, bicho? Eu tenho que ter um parceiro pra cantar Beatles comigo, né, cara? Ele já tá no She Loves You Yeah. Em breve, quem sabe, a gente monta a dupla aí, Dudan e Cauã, cantando Beatles pra vocês na noite de sábado. Tranquilo? É, boa. Então vamos lá, gente. Vamos entrar em estatística. Lembrando que a gente vai ter live provavelmente na segunda-feira. Depois eu libero para vocês o nosso horário. E vai ser live teórica. Eu não escolhi o assunto ainda. Estou bem na dúvida do que eu vou falar.
Estou aqui pensando, né, como é que será o meu próximo momento com vocês, mas aguardem que tem muita coisa boa ainda por vir, confiem, tá? Vamos que vamos então, tentando relembrar o que a gente falou na live de teoria, tá? O que foi falado naquela live é para aplicar aqui. Se você não se sente ainda apto em aplicar, entenda que agora aqui comigo é o momento certo de aplicar, beleza? Seja bem-vindo, Rafa, Paty também, boa noite, sejam bem-vindos todos vocês. Então agora é a hora de ousar, de arriscar, de bater a cabeça, de tentar arriscar um passe diferente, uma dica que eu te dei, não na hora da prova. Na prova você vai só replicar, repetir o que você treinar comigo e sozinho aí no seu momento de estudo, tá? E preparem-se que em breve eu vou liberar várias listas de exercícios com muita questão nova que eu estou peneirando por aí, muita coisa boa, se prepare. Então o Pedro obteve média 6.7 nas 4 provas que ele fez. Que nota ele deve obter na quinta prova para que a sua média seja 7? Gente, vamos lá. Qual é a maneira que o seu concorrente vai resolver? Para você que assistiu a minha live na semana agora, que foi a parte de estatística, né, no nosso momento por dentro da matemática, né, que é o momento que a gente vai entrar nas matérias. Como é que eu expliquei para vocês essa questão? Primeiro, como é que o concorrente vai fazer? Ele vai pegar 6,7, multiplicar por 4, somar a nota x, dividir por 5 e igualar isso a 7. Esse é o caminho que 95, para não dizer 99% dos candidatos faz. Tá errado? Não, não tá errado. Mas olha o trabalho que vai dar. Passo 5 para lá multiplicando. A gente vai ficar com isso aqui. Tá? Então 6,7 vezes 4 vai dar 26,8. Mais x é igual a 35. Logo x é 35 menos 26,8. Vai te dar o trabalho de fazer essa conta, subtrair, blá, 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 blá. Você vai achar ali como gabarito 8,2. Tranquilo, gente? Beleza? Pode gabaritar lá na nossa alternativa D de Dudan. Ok? Acho que todo mundo optaria por esse caminho, tenho quase certeza. Só que quem assistiu a live passada, por dentro da matemática, onde eu trabalhei com a parte conceitual de estatística, deve lembrar que tem um jeito muito mais rápido de fazê-la, que você que assistiu, que você que é aluno do Dudan e que vai ganhar uma camiseta em breve com alunos do professor Dudan. Imagina um dia que eu tiver moral para fazer uma camiseta, distribuir, mandar pelo correio para vocês irem para a prova com a camisa com o meu nome. Pá, o dia que eu fizer isso eu tô na Globo, né? Quem sabe um dia eu tenha culhão e cacife para fazer isso. Mas imagina você que veste a minha camisa entre aspas, né? Cara, o que você tem que fazer nessa questão é pensar o seguinte. Nós tínhamos, peraí, sem spoiler, nós tínhamos 4 notas cuja média era 6,7. O que significa isso? E fantasiosamente, as notas todas valiam 6,7. Fantasiosamente. Até poderíamos ter esse cenário, mas ninguém garante que é ele que ocorre. Bem, beleza? E aí entra uma nota nova e traz todo mundo para a nota 7, inclusive ela. Então, quando ele traz todo mundo para a nota 7, ele tem que doar, porque ele está entrando, né? 0,3 para essa nota, 0,3 para essa nota, 0,3 para essa nota e 0,3 para essa nota. Para que todo mundo ao final valha 7. 7, 7, 7, inclusive a nota X. Bem? Então essa nota X que entra, ela tem que ter, além do 7, que é onde ela vai parar, ela para. Ô Pepe, tu quer camisa e moletom, tu já tá pedindo muito, né, bicho? Vamos lá, hoje em dia se eu conseguir dar uma gravata já tá bom demais. Vamos tentar pensar nisso um dia. Então ela já é nota 7, ela se equilibrou em 7 com o restante. Só que antes de ela se equilibrar com 7, o que ela fez? Ela doou 0,3 mais 0,3, 0,6 mais 0,3, 0,9 mais 0,3, 1,2. Então ela é a nota 7 mais 1,2 que ela doou, ou seja, ela é 8,2. Bem, é claro que eu demorei, que eu tive que explicar toda a linha de raciocínio. Você na prova vai pensar, as notas todas tinham média 6,7. Quando ela chega e a média vai para 7, é como se ela tivesse dado 0,3 para cada uma das 4 notas já existentes. 0,3 vezes 4 é 1,2. Então ela chegou com 1,2 acima da nova média, que é 7. E se ela é 1,2 acima de 7, ela é 8,2, gabaritou na alternativa D. Beleza? Eu tenho certeza que a maioria de vocês que assistiu a live passada, por dentro da matemática, onde eu explico estatística com outros olhos, por outro ângulo, tem que se encorajar a fazer isso. Vocês são capazes. Vocês não achem que não são capazes de fazer assim, porque vocês são sim. Tá? Agradecendo aí aos likes que vocês deixaram. Quem estiver aí deixando o seu like, muito obrigado. Essa é só a primeira de 10 questões que a gente tem para resolver hoje. Essa da UFPR, a banquinha que vai fazer a prova da Polícia Militar e da Polícia Civil do Paraná. Beleza? Tranquilo?
Ok, vamos para a próxima. Segunda questão, Banca Quadrix, 2017. Tem nem espaço para resolver, não sei nem como é que eu vou resolver essa questão. O que ele fala? Procon divulgou o ranking das 50 empresas com mais reclamações. A tabela compila o ranking de atendimentos. A classificação é por categoria. Empresas de telecomunicações foram 7 empresas reclamadas, com um total de 2.172 reclamações. Instituições financeiras, de acordo com a tabela, e gente, lembra que Ô Pepe, jamais cobrarei de vocês. Um dia eu vou ter patrocinador e vou poder fazer de graça, tá? Vocês vão receber em casa uma camiseta bonitinha com a logomarca, com tudo bonitinho, escrito Eu sou aluno do Dudan, hashtag matemática é a coisa mais linda e vambora, tá? Quem sabe um dia, eu tô sonhando alto. Realmente eu tenho tido muitos sonhos altos. Então, essa questão, gente, ela além de pedir para vocês calcularem a média e analisar as alternativas, ela pede para vocês analisarem a tabela, né? É uma questão que envolve interpretar a tabela. E tem que saber interpretar a tabela. Tranquilo? Nós temos aqui 2 tipos de dados. O dado quantifica as empresas que foram reclamadas e o dado que quantifica quantas reclamações todas essas empresas receberam. Bem? Com a seguradora também ocorreu isso, eram 4 empresas que foram reclamadas, recebendo 117 reclamações. Olha aí, já temos 3 compradores, hein? A concessionária de Estado Público, de Serviço Público do Estado do Goiás, eram 2 reclamadas com 134 e assim vai. Entre as categorias apresentadas, a de menor média de reclamações é... Gente, para achar a média de reclamações, você tem que dividir o número de reclamações pelo número de empresas reclamadas. É basicamente isso. Bem, quando eu dividir, e pensa comigo, não podemos arredondar. A gente pode arredondar isso aqui para ganhar tempo. Tá? Quando eu dividir 2.100 por 7, dá mais ou menos 300 reclamações por empresa, o que é muita coisa. Na segunda, vamos arredondar, vamos roubar. Se tiver algum muito próximo, você faz o cálculo bonitinho. Bota ali 1.600 por 20, né? 1.600, quando eu divido por 20, vai dar 160 por 2, vai dar umas 80 reclamações. Tá, beleza, já tá melhor. A próxima faz 120 por 4, que é 30, já melhorou bastante. A próxima faz 134 ou 130 por 2, dá 65, já tá mais alto. Dá para roubar, gente. Vocês têm que saber quando podem roubar. E as outras reclamadas são 522 por 16. Cara, fazendo a conta vai dar uns 30 e poucos aqui, tá? Vai dar uns 30 e poucos. Pode fazer a conta aí, ó. 522 dividido por 16. 16 cabe em 52 3 vezes. Voltam 48. Sobram 4. Caio 2. Então cabe 32 vezes aproximadamente. E aqui dá menos de 30, né? Então, sem dúvida nenhuma, só calcular mesmo, era a seguradora que tinha o menor média de reclamações por empresa. Bem, uma questão direta e reta de média, não tinha muito o que fazer. O que a gente pode fazer realmente é acelerar a conta para não fazer uma conta tão exata. Depois tu pega as duas mais próximas, que realmente atendam ao que o texto pede, e se houver um desempate, ou melhor, um empate técnico, você desempata fazendo a conta real. Mas o que você não pode na hora da prova é querer fazer a conta real exata em todos os itens, senão você vai perder muito tempo. Agora, se você percebeu que as respostas são todas muito próximas, se liga que é um indício de que realmente tem que fazer um pouco mais caprichado. Grande Andrezinho, meu querido, seja bem-vindo. Tamo junto, meu querido, tamo junto, tá? Que bom tê-lo aqui comigo nesse sábado à noite. Vamos para mais uma questão de estatística? O que a gente tem agora nessa questão, gente? Uma questão que envolve unidade de tempo. E a gente falou sobre isso na live da terça-feira ou da segunda. Da quarta, na verdade, da quarta. Quando o que eu fiz? Eu apresentei toda a parte teórica para vocês e dei algumas dicas, tá? Então, onde o Anderson trabalha não é perto da casa dele. Ele anotou o tempo que levou para retornar do trabalho para casa. Os valores estão na tabela abaixo. E a média, até a questão explica, né? E olha que banca é essa, gente. Curiosamente, é a banca FGV. É, quem sabe, a provável futura banca do Banco do Brasil. E para que uma banca precisa dizer média significa a soma dos valores dividida pela quantidade deles? Para que é FGV? Para quem ensinar quem não estudou a fazer uma questão se você quer priorizar e classificar os melhores? Eu não entendo que a banca faz isso. Por que explica algo tão, né, trivial? Grande Aurélio, seja bem-vindo, meu queridão. Chegou atrasado, mas chegou. Não esquenta a cabeça não, tá? Beleza. Ele quer saber então qual foi o tempo médio que o Anderson levou para ir do trabalho para casa. Então a gente vai ter que somar tudo e sim dividir por 5, tá? São 5 dias, ok? O que eu faria de diferente do que vocês possam fazer? Eu somaria primeiro os minutos, tá? 20 mais 45 dá 1 hora e 5, mais 55 dá 2 horas, 2 horas e 15.
Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar com 15 minutos ali. Mas a gente pode até somar tudo junto, não tem problema. Bota aqui assim, ó, vai dar na mesma. Hora e minuto. Aí vai muito de acordo com o gosto do freguês. 1 e 20, 1, 45, 0, 55, 1, 0, 5, 2 e 10. Tá? Somando os minutos, como a gente já tinha feito, vai dar 2 horas e 15. Então ficam os 15 aqui e 2 horas vai para a coluna do lado. Tá? 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 2 dá 7. Então são 7 horas e 15 minutos, que eu tenho que dividir 7 horas e 15 minutos em 5. Bem? Só que o problema é dividir essas 7 horas em 5. Vai quebrar. Vai quebrar. Inevitavelmente vai quebrar. Então o que eu poderia fazer aqui? Eu tenho várias opções. Vai muito de acordo com o gosto do freguesa. Vocês aqui vão definir o caminho que preferem. Tá? Já que você transformou tudo para minuto e dividiu por 5, já que não está errado fazer isso não, tá? Mas eu pensaria assim, somando horas, que está uma quantidade menor e sem converter, deu 7 horas, né? Com aquelas duas que vieram acumuladas nos minutos. 15 por 5 dá 3. Então a gente tem aqui 3 minutos, tá? Quando eu divido 7 horas por 5, para você dividir 7 horas por 5, pensa o seguinte, eu vou apagar tudo, tá? Por 7 horas e 15 minutos. Soma integral. Divide por 5, divide por 5. Aqui vai dar 3 minutos. E quando eu divido 7 horas por 5, eu vou ter 1 hora exata para cada um. Então você imagina, 1 hora para cada um. Já foram 5. E sobram 2 horas, Jaque. São 120 minutos. E é mais fácil você dividir 120 por 5, que foram essas horas que não foram perfeitamente divididas, do que somar tudo para minutos, transformando um por um e dividindo depois. Mas fica a gosto do freguês. Eu prefiro fazer assim. Eu penso em 7 horas, são 5 grupos de 1 hora, então tem 1 hora garantida já. Sobram 2 horas, cada hora são 60 minutos. Então 120 por 5 daria mais 24. Então você soma aqui 24 minutos e gabarita a questão com 1 hora e 27. Já dado ali na nossa alternativa A. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? É isso aí, galera? Tem outras opções? Tem. Tem outras maneiras? Claro que tem. Agora, o importante é realmente vocês definirem o que acham melhor e o que é o caminho mais seguro para vocês. Claro que eu não posso impor isso a vocês. Ó, Jaque, ó, faz do meu jeito, Jaque. Eu jamais falaria isso. Eu não posso obrigar a Jaqueline a fazer do jeito que ela não está acostumada e que ela não gosta. Agora, a partir do momento que a Jaque ou que qualquer um de vocês percebe que a minha maneira é um pouco melhor e está ao alcance de vocês, gente, não hesitem em fazer dessa forma. Vocês vão ganhar muito tempo. Beleza? Até aqui todo mundo ok? Aquele salve inicial para todo mundo de novo. Galera que tá aí sempre, quem tiver aí, dá o ok, vê se tá tudo tranquilo, porque a gente vai começar a engrenar nas questões mais difíceis daqui a pouquinho, tá? Vê aí se tá tudo beleza, já que vê se você entendeu o meu jeito. Você pode optar pelo seu, não tem problema nenhum, já que estamos em casa aqui, é todo mundo parceria. Pelo? Muita gente não tá me reconhecendo por causa do cabelo, né? Muita gente fala assim, ah, teus cabelos tão engraçados. Gente, cada dia eu mudo penteado. Hoje eu resolvi nem arrepiar os cabelos, deixei só passei um pente aqui, tá tudo bagunçado. Louco pra raspar o cabelo de novo, mas a Graça e minha mãe falaram que eu fico bonito com cabelo maior, que eu fico parecendo um homem, um pai de família. Que fim, triste fim, né? Eu antigamente tinha o cabelo raspado, parecia um jovenzinho. Agora eu pareço um pai de família cheio de cabelo branco. O pai do Cauã. Beleza, galera? Deu ok? Então tá. Então tô aguardando a galera dar o ok pra gente seguir. Tá? Gente, é claro que quem assistiu a live passada, por dentro da matemática, quando eu falei de estatística, certamente conseguiu depois refazer a lista com muito mais cuidado, porque eu dei muitas dicas que estão nas questões da lista. Mas eu tô fazendo isso por quê? Porque isso é o que vai estar na tua prova. Se a tua prova tem estatística, muito do que a gente vai ver nas duas lives, sempre na live teórica e depois na live prática, você vai ver na sua prova, porque vai ser uma repetição. Pode ter certeza. Beleza? Beleza, galera? Então vamos pegar essa questão da OSCP. A banca OSCP, ela tem uma questão muito interessante essa aqui, porque ela dá lá o número de filhos, a frequência absoluta e a frequência acumulada. Para quem viu a live passada, eu falei sobre frequência acumulada, tem que tentar lembrar o que é a chamada frequência acumulada. É a somatória das frequências. É uma frequência acumulativa. Então, com um filho, ó, até um filho, eu tenho 3 pessoas. Com até 2 filhos, 7 pessoas, 3 mais 4. Com até 3 filhos, 11 pessoas, 3 mais 4 mais 4. Com até 4 filhos, vou ter 5 mais 4 mais 4 mais 3, vai acumulando. Tudo bem? Então, por exemplo, se alguém me perguntar, Dudan,
você botasse os filhos em como é que se fala? O número de famílias em ordem, né? Famílias com um filho são 3, com 2 filhos são 4, com 3 filhos são 4. Tem que saber diferenciar, gente, o que é qualidade, quantos filhos tem naquela família, do que é quantidade, quantas famílias tem aquela característica, tá? E quando eu falo em frequência absoluta, é o valor que te interessa, bem? Ele quer nessa situação média, mediana e moda. Dica, tá? Isso até pro Enem serve. Tem um primo a fazer Enem, um cunhado, um irmão, manda ele assistir minha aula de estatística, porque até pro Enem vai servir. Aliás, todas as matérias servem pro Enem. Quando ele pede média, mediana e moda numa mesma questão, você vai começar pela moda. Moda é quem aparece mais vezes. No caso aqui, quem tem a maior frequência acumulada, não, absoluta. A acumulada vai acumulando para uma outra função que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? As maiores frequências absolutas acontecem nessas duas categorias aqui. Ou seja, está na moda ter 5 ou 6 filhos. Bem? Então nós temos uma distribuição que é chamada de bimodal. Então a moda é o último item. Ela não é 8, porque o 8 aqui não é a moda. O 8 é o número de famílias que apresentam aquela característica de ter 5 filhos ou ainda de ter 6. Então a moda é ter 5 filhos, porque tem 8 famílias que têm essa característica. Ou a moda é ter 6 filhos, que também tem 8 famílias com a mesma característica, tá? Então ele quis te confundir com a moda 8, certo? Então ele é bimodal 5 e 6, está ali, duas alternativas foram para o limbo, ok? Depois tem mediana e média. É óbvio, gente, que a mediana vai ser muito mais fácil de calcular. E agora eu peço a atenção de todo mundo que assistiu a live passada e mais ainda de quem não assistiu, para lembrar do detalhe principal. Quantos elementos nós temos? 50. Se você quer achar corretamente a mediana, você vai ter 2 caminhos a fazer. Primeiro caminho que o seu concorrente vai fazer. Um filho são 3 famílias. 2 filhos são 4 famílias. Tem que fazer isso mesmo, tá? Não pira a cabeça não. Isso é o seu concorrente. 3 filhos são 4 famílias com 3 filhos. Aí para ter 4 filhos, 5 famílias. E tu vai assim até chegar no 50 ou até um ponto interessante, tá? Óbvio que isso aqui quem vai fazer é o seu concorrente, porque ele vai perder um tempo violento botando em ordem, porque mediana tem que estar em ordem crescente ou decrescente, para analisar o termo do meio. Para quem assistiu a live, deve lembrar e tem que lembrar que naquela live passada, tá no meu YouTube aí, é só procurar. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreve para ser sempre notificado dessas lives. Para achar a posição do termo central, quando a quantidade é par, você pega o próprio n e divide por 2, ou seja, 50 por 2. Bem? Então, 25. Dudan, então a mediana é 25? Não. Como a nossa distribuição tem 50 elementos, que é uma quantidade par, a gente vai ter 2 termos centrais. Lembra, quando for uma quantidade ímpar, tem um juiz e 2 times iguais. Quando a quantidade é par, tem 2 juízes e 2 times iguais. E esses 2 juízes, a média deles é a mediana. Então, no caso aqui que são 50, a mediana vai ser o termo 25 somado ao termo 26 sobre 2. Por quê? Porque ele é a média do termo de posição 25 e o seu sucessor, que são os 2 juízes, teoricamente. Bem? Como é que eu vou achar, gente, o termo de posição 25 e o seu sucessor? O jeito mais rápido, além de colocar um por um em ordem como eu estava colocando, ir até o 26º, olhar o 25 e o 26 e fazer a média, é você usar, como nós vimos na aula passada, a frequência acumulada. Por quê? Porque até aqui estão as famílias 1, 2 e 3. Aqui até a família 7. Aqui vai até a família 11. Aqui até a família 16. Aqui até a família 24. Então, nesse patamar próximo, estão todas as famílias que têm 6 filhos, que seria a 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª e 32ª famílias. Um total de 8, como está escrito bem aqui também. Bem? Então, o T25 tem 6 filhos. E o T26 também tem 6 filhos. Eles estão naquela classe que a gente chama. Bem? Tranquilo? Jusileide, tranquilão. Vai na boa, segue assistindo se quiser. A aula teoricamente vai te ajudar muito, cara. Porque a gente falou de muitas coisas que eu vou aplicar aqui hoje. Inclusive agora a brincadeira vai ser assim. Vai ser sempre uma aula teórica para dar um embasamento todo, principalmente nas dicas mais fundamentais que não estão nos livros. E uma aula prática, tudo bem? Então, quando eu falo em frequência acumulada, eu tenho que pensar que ela me ajuda a calcular a mediana numa quantidade grande de elementos.
Sempre que eu precisar de uma mediana com 50, 60, 100, até 40, o ideal é usar a frequência acumulada. Tranquilo? Então o que eu tenho que lembrar? Que pela regrinha que está no material de apoio, tá? Da live passada, a nossa posição dos termos centrais era calculada daquele jeito, n sobre 2. Como n é 50, 50 por 2 é 25. Ou seja, o que aconteceria aqui, Jocileide, para você boiar menos, tá? O 25º termos, tá? Imagina que tu colocou um por um aqui, vou colocando um por um, tá? Primeiro termo é 1, depois aparecem 4 vezes o 2, assim vai, tá? Aí tu chega lá na frente, o termo 25, depois o termo 26, tá? Antes deles, tem 24 termos, vai do primeiro ao 24º. Depois deles, tem outros 24 termos, vai do 27 até o 50. Então eles separaram os dois times, 24 para um lado, 24 para o outro. Boa noite, Eduardo, meu querido, seja bem-vindo. E os dois juízes no meio. Então esses dois juízes que vão definir a mediana. A média deles é a mediana. Bem? Tranquilo? Como é que eu vou achá-los? Se ele me deu a frequência acumulada, isso é um baita negócio para mim. Porque eu vou entender que aqui está a família 1, 2 e 3. Aqui é 4, 5, 6 e 7. Nessa classe, a 8, a 9, a 10 e a 11, que vai até 11, acumuladamente. Aqui vai da 12 até 16. Aqui da 17 até 24. Ou seja, tanto o 25º como o 26º estão nessa classe aqui, porque vai acumulando. Isso por quê, meu caro Jocileide? Porque a mediana ela é calculada quando você coloca em ordem crescente os elementos. É fundamental colocar em ordem crescente. Tem que colocar. Quando você vai colocando em ordem crescente aí, você vai perceber que o 25º e o 26º são as famílias com 6 filhos. Bem? Então, a nossa mediana seria 6 mais 6 sobre 2, que obviamente a média de 6 e 6 é o próprio 6. Bem? Então, aqui tem um vírgula, tá, gente? Aqui tem um vírgula que acabou não saindo. Então, a nossa mediana, ela é 6. Não, minto, não tem nada não. Nada não. Desculpa. Não tem nada não. Então, aqui, ó, diz que a média é 5,62, a mediana é 8, tá fora. Aqui diz que a média é 5, a mediana é 6. Aqui diz que a média é 5,62 e a mediana é 6. Então, acaba que a gente fica entre essas duas. E vamos ter que achar a média. Infelizmente, Jocileide, eu achei que era menino. Uma vez eu achei que tu falou alguma coisa, eu achei que era menino, Jocileide. Desculpa. Eu tava com alguma coisa na cabeça desse e você falou de um jeito que eu achei que o Jocileide era um rapaz. Jocileide, desculpa então. Você é uma menina. Jocileide, um beijo pra você, tá? Então, querida Jocileide, é esse o problema, tá? E aí o que acontece no final então? Eu vou ter que fazer a média. E aí vocês façam a média depois e calculem. E obviamente a gente vai fazer uma média ponderada. 3 famílias com um filho, mais 4 famílias com 2 filhos, mais 4 famílias com 3 filhos, mais 5 famílias com 4 filhos e vai até o final. Tá? A gente não vai perder tempo fazendo essa conta porque vocês podem fazer depois. Qual era a dica? Quando ele pede média, mediana e moda, normalmente, não vou dizer que sempre porque aqui não funcionou, pela moda, você já eliminaria algumas alternativas. Pela mediana, que é 6, você eliminaria todas. Só que aqui acabou que bateu nas duas medianas 6 com duas respostas distintas de média. Ou seja, eu vou ter que fazer a média. Isso é muito raro acontecer. Normalmente a questão se entrega por quê? Porque o desatento, o aluno que não está tão treinado, ele vai fazer na ordem que aparece. Quem falou que tem que fazer na ordem, cabeção? Aí fazer a média primeiro, que é mais difícil? Não, primeiro faz a moda. Bimodal, 5 e 6, são as duas classes com maior frequência absoluta. E aí a mediana como vocês fizeram e como eu mostrei para vocês, usando a frequência acumulada para facilitar. Tem que ver o material de apoio para realmente entender isso aí. E aí você vai ter que fazer a média e vai ver que o gabarito pra gente bate certinho ali na nossa alternativa E. Bem, 5,62 seria, no caso, a nossa média. Tranquilo, gente? Não vou fazer a conta, que a gente vai perder um tempão fazendo conta e realmente não é a nossa ideia aqui, tá? Banquinha La Salle. Banquinha que faz muita prova aqui no Rio Grande do Sul. Muita gente gosta dela. Tem gente que não gosta. Jocileide, desculpa, tá? Eu achava que era igual o Ivanir. Ivanir eu achei que era a Ivanir e é o Ivanir. Ele mandou um e-mail pra mim lá pra aula da matemática falando, Dan, é o Ivanir. Então eu chamo ele só de o Ivanir, né? Agora vai ser a Jocileide, nossa queridona, beleza? Vocês não botam fotinha no YouTube? Não tem como saber, ó. O Eduardo tem fotinho, a Vânia tem fotinho, a Gi também tem, a Paty tem, o Rafa ali de terno tem, o Pepe tem um bonequinho que imita ele, que é igualzinho, mas você é mais bonito, viu, Pepe, do que o bonequinho. A Iorô tem a fotinho dela também, a Jaque também tem, o Aurélio tem uma foto com um casal bem bonito, o Andrezinho, meu querido, tá lá de óculos. Quem mais tem foto aqui? Eu tenho a minha. Então, gente, podem as fotinhas de vocês. Jocileide, põe a fotinho aí. Ai, senhor, mas eu não fiz escova hoje ainda. Jocileide, nem eu fiz. É só pra gente saber se é menino ou menina, pra gente ver o rostinho de vocês. Vai que um dia eu cruzo com você pela rua aí. De repente, pela fotinha eu vou te reconhecer.
Tranquilo? Jaque, a média... acabou que eu nem vi esse detalhe não, Jaque. Deixa eu ver se lá ele tinha dado mais informação. Ah, é verdade, Jaque. Não tinha olhado pro resto da tabela, não. Volta aqui, galera. A Jaque lembrou bem uma coisa aqui que eu não tinha me dado conta. A gente fica batendo papo e às vezes esquece de algumas coisas. A tabela até foi muito mais completa do que o normal, tá, gente? O que ela me trouxe aqui? O número de filhos, a frequência absoluta e me deu já o produto. Então, para calcular a média, realmente era só dividir o total de filhos, já está aqui ponderado. O que é esse valor da última coluna, gente? É o produto das duas primeiras colunas, que é o que faria parte da minha frequência, da minha média aritmética ponderada. Tranquilo? Beleza? Então era só fazer realmente já que 281 por 50 e achar 5,62 pontos para você, já que gabarito confirmado e mais do que confirmado na nossa alternativa aí. Bem? Mas, gente, vou ser bem sincero, por que eu deixei passar essa informação? Porque é muito raro uma banca dar essa última coluna. Ela está entregando de mão beijada a questão para ti. Quantas pessoas vocês acham que iam calcular uma média e errar no meio do caminho, fazer uma conta errada? Então, ele ter entregue essa última coluna, que já é a ponderação da primeira e da segunda, facilitou a vida de todo mundo, beleza? Jaque, brigadão pela dica aí, pela lembrança. Vamos para a próxima, Banca La Salle. No setor A, e agora começa a ficar tenso, tá? Acabou a moleza. É moleza, já sabe, né? Senta no colo do Zamberi, que lá é mole sempre. Beijão, Zamba. No setor A, trabalham 5 funcionários. O quadro salarial de agosto de 2014 está apresentado na tabela. O Pedro ganha R$ 850, deve ser estagiário. O João ganha 1.400, deve ser recém-engenheiro contratado. A Marina ganha 1.100, deve ser estagiária também, e deve ganhar mais que o Pedro, que ela é mais competente que ele. A Vanessinha ganha 1.800 e o Daniel, pobrezinho, que tem o mesmo nome que eu, também deve ser estagiário. Sabendo que no próximo mês será contratado um novo funcionário para o setor A, o Daniel e o Pedro, cada um terá um aumento de R$ 150, ou seja, todos vão começar a ganhar R$ 1.000 cada um deles, né? Até que enfim olharam para os estagiários. Para que a média salarial do mês de agosto seja mantida no próximo mês, quanto deve ser o salário do novo funcionário? Primeiramente, vamos calcular a média salarial em agosto, tá? Olha bem, porque eu vou resolver a questão direto pela diagonal, direto pela jugular. Vou aqui, ó, pum, no pescocinho dela. Não quero andar de mão dada com a questão. Não quero ser o melhor amigo dela. Eu quero gabaritar a prova de maneira rápida. Lembre que vocês não estão indo para a prova fazer uma prova caprichada. Ah, eu vou dar o máximo de mim, fazer uma prova toda bonitinha, vou desenhar na questão para o cara corrigir a minha prova e entender. Não, ele não vai corrigir sua prova. Se você nunca fez concurso, você entrega um cartão de resposta. Se você fez, se você chutou, se você colou, se você olhou para o céu, se você fez andoleta, unido unité, tanto faz. O importante é acertar. Bem? Então a média de agosto, ela seria 850 vezes 2, já que nós temos duas pessoas com esse salário, mais 1.100, mais 1.400, mais 1.800, tudo sobre 5 pessoas. Bem? Então a média de agosto, para a gente terminar de calcular aqui e colocar lá em cima, vai ser 1.700 mais aquela conta ali, ó, vai dar 2.500, 3.500, 4.300 sobre 5. Isso vai dar um total de 6.000 sobre 5. Bem? Então, a média de agosto, média, era então de R$ 1.200. Observa quem assistiu a live da teoria. Observa que legal uma coisa que eu falei lá. Eu vou agora comprovar com vocês. Tá? O que é a média salarial de R$ 1.200? A média salarial de R$ 1.200, gente, é como se fosse todo mundo botasse dinheiro numa caixinha e dividisse igualmente, já que todo mundo quer socializar, todo mundo quer ser amigão, miguxo, tá? Então, todo mundo se equilibraria em 1.200. Para se equilibrar em 1.200, olha que interessante. Para se equilibrar em 1.200, atenção agora, tá? O Pedro teria que receber, vou botar em azul quem recebeu, tá? R$ 350. Mesma coisa com o Daniel, para chegar a 1.200. E a Marina teria que receber 100. Então, o total de recebidos é de R$ 800. Em contrapartida, o João teria que perder 200 para ficar com 1.200 e a Vanessa teria que perder 600. Total de doados também é de R$ 800. E quando a gente fala em média, não decorando fórmula, soma tudo e divide por 5, que foi o que a gente fez. Quando a gente fala em média, você tem que entender que essa é a vibe. Alguns vão perder, outros vão ganhar e todo mundo vai se equilibrar. No caso ali em 1.200. Então tudo que se perde
R$ 800, tem que corresponder a tudo que se ganha R$ 800. Mas é claro que nem todo mundo ganha a mesma coisa. E nem todo mundo perde a mesma coisa. Pode ver que 2 ganharam 350, um ganhou só 100, um perdeu 200 e outro perdeu 600. Mas tudo que se ganhou, R$ 800, é igual a tudo que se perdeu, R$ 800. Beleza? Apaguei e vamos agora fazer a questão. Por enquanto, isso era só uma explicação para vocês entenderem. É claro que o cálculo da média deveria ter sido feito. Tá? Então, ele quer fazer o quê? Ele quer aumentar o salário do Pedro e do Daniel em R$ 150. Vai entrar uma nova pessoa. Ele quer que a média seja mantida. Então, ele quer que a média de setembro seja dos mesmos R$ 1.200. Tudo bem? O que vai acontecer? Quais são as alterações que a gente vai ter? A gente vai ter mais R$ 150 entrando para o Pedro e mais 150 para o Daniel. E teoricamente, se esses valores entram, a média tende a subir, porque estão ficando mais ricos. Mais ricos, maior a média. Quanto mais pobres, menor a média. Então, quando esses dois valores sobem, alguém vai ter que compensar isso aí. Porque imagina o seguinte, vou fazer uma proposta para vocês, tá? Imagina que eu não quero aumentar o salário de ninguém. Vamos pensar. Vamos pensar que eu quero resposta na tela. Prepare a mãozinha que eu quero resposta na tela. Eu não quero aumentar o salário de ninguém. Quero colocar o novo funcionário na equipe. Eu quero que ele entre. Eu quero saber qual é o salário que eu tenho que dar para ele. Para que ele entre e a média salarial não mude. A média. A média. Não é o valor total de salários pagos, obviamente. Bem? Resposta na tela. Qual deveria ser o salário desse novo funcionário na situação atual, em agosto, sem nenhum aumento, para que ele entre e a média, na verdade, prossiga a mesma? Qual deveria ser o salário desse novo funcionário? Chamar de funcionário X, ele é um X-Men. Na tela, gente, vamos lá? Agradecendo aí os likes de sempre, vocês são demais, tá? Lembrando que vocês têm que depois fazer aquela postagem básica no Instagram, dar moral pro professor, valorizar o cara que tá aqui trabalhando num sábado à noite, podia estar matando, roubando, pegando coronavírus por aí, eu tô aqui trabalhando com vocês. Gente, eu quero respostas. Cadê a resposta? Tudo aí, não tem problema errar, não. Não dá nada. Qual deveria ser o salário de um novo funcionário nessa empresa, já que ninguém vai ganhar aumento nada que nada, para que ele entre e que a média salarial seja mantida? E aí, alguém se habilita? Alguém se manifesta? Alguém arriscaria? Pepe arriscou 1.200? Interessante. E aí, alguém mais? Ó, o Pepe está assistindo a aula? Vamos lá, gente, participem. A Jaque falou 1.200 também. Será que o pessoal está entendendo ou será que o pessoal está indo como a Maria vai com as outras? Né? A Maria vai com as outras. E aí, galera? Todo mundo concorda que é 1.200? Quem não concorda ou quem não entendeu, qual é a lógica? A lógica é entender o seguinte: a média é um equilíbrio. Se todo mundo está equilibrado em R$ 1.200, tá? Vânia, eu estou falando ainda sem o aumento, tá? Calma. Pensa o seguinte: ninguém teve aumento. O Pedro segue ganhando 850, o João 1.400, a Marina 1.100, a Vanessa 1.800, o Daniel 850 e vai entrar alguém. Eu quero que essa pessoa entre e que a média se mantenha. Falei isso na aula teórica. Se a média for estabelecida e alguém entrar, e essa pessoa entrar acima da média, ela vai distribuir, porque ela tem que se equilibrar. Então, quando ela distribui, a média sobe e ela entra no grupo. Se alguém entra numa média já estabelecida e ela é abaixo da média, ela tem que pegar emprestado para alcançar a média. Então, ela vai baixar a média para poder entrar nela. Ela vai pegar emprestado da galera. Agora, se eu quero manter a média, imagina que a média de idade de uma turma é 30 anos. Eu quero colocar alguém nessa sala, mas eu não quero mexer na média. Você é obrigado a colocar alguém com a mesma idade. Porque se ele entrar acima, a média sobe. Se ele entrar abaixo, a média desce. Então, para o X entrar na situação sem aumento ainda e não alterar nada, ele teria que ter um salário de R$ 1.200. Por quê? Porque ele vai entrar, o salário dele já é a média. Na live teórica a gente fez uma questão muito boa como essa. Lembra aquela que tinha 3 notas que faltavam na prova de 3 alunos? Um era X, outro era X mais 1, outro era X menos 1. O que aconteceria com a média? Aquela questão é linda. Quem não assistiu essa live vai assistir, tá? Então, gente, se a média está estabelecida e eu não quero alterá-la, eu só posso colocar ou tirar alguém que seja a própria média. Tá entendido isso? Beleza? Então, ok. Agora, a partir do momento que tem aumento de salário para 2 pessoas, eu quero que a média de setembro seja 1.200,
esse cara não pode ser 1.200. Por que não pode ser 1.200? Porque se o salário já está estabelecido, imagine que todo mundo está ganhando a mesma quantidade. E aí vão entrar R$ 300 a mais, que é o aumento do Pedro e o aumento do Daniel. Não estou dizendo que a média vai aumentar R$ 300. Não. Vão entrar R$ 300 a mais na caixinha. Imagina que eles botam todo o dinheiro na caixinha e dividem igualmente. Então, como entram R$ 300 por esses aumentos, ele vai ter que estar R$ 300 abaixo da média, porque ele vai ganhar esses 300. Então, o valor do salário desse cara teria que ser de R$ 900, para ele pegar esses 300 que estão sobrando na caixinha e se igualar aos 1.200, que já é a média estabelecida. Lembrem que a média, e é o mais importante, é um valor de equilíbrio. Pense em equilíbrio, em regime socialista, em socializar, em uma divisão igualitária. Eu sei que isso na teoria não na teoria funciona, na prática não. Mas imagine que todo mundo tivesse a mesma quantia. Bem, gabarito então confirmado na nossa alternativa C. Agora, claro, dá para fazer conta, gente. Dá para botar todos os valores lá, dividir por 5. Dá, mas a gente não quer fazer isso. Tá? De novo, eu quero que vocês façam a questão pelo caminho das pedras, pelo caminho mais rápido. Então você tem que entender o que a média é, como um valor de equilíbrio. E quando as pessoas, as duas ali, Daniel e Pedro, recebem aumento, teoricamente essa média iria subir. Para ela não subir, alguém tem que pegar esses 300. Quem é que pega os 300? O funcionário X. Tranquilo? E para ele pegar 300 e ficar com 1.200, pensa, como é que eu pego R$ 300 e fico com 1.200? Opa, gêniozinho, tendo R$ 900. Então o salário dele era 900, com esses 300 ele equilibraria em R$ 1.200. Beleza? Vê se todo mundo está bem até aqui. Aurélio, não falamos em amplitude, estamos falando em média, Aurélio. A média não vai aumentar, Aurélio. A questão, inclusive, ela pede, meu querido, para você manter a média. Então, quando ele entra com 900, ele pega os 300 que tem de aumento dos outros dois funcionários. Mas vamos imaginar a situação fictícia. Os funcionários fizeram a média de agosto, R$ 1.200, tá ok. Aí o chefe manda dar aumento para eles e bota o dinheiro num envelope com R$ 300. Olha, mês que vem dá 150 a mais para o Pedro e 150 a mais para o Daniel. E aí chega o novo funcionário e ele tem a obrigação, que é o combinado entre eles, de botar o salário dele nesse envelope, para eles poderem distribuir tudo no final do mês. Então já está o salário de todo mundo lá, R$ 1.200 em média, tem lá 1.200 do Pedro, não tem deles, mas tem lá R$ 6.000. 850 vieram do Pedro, 1.400 do João, 1.100 da Marina, 1.800 da Vanessa e 850 do Daniel. Então tem 6.000 no envelope. Então imagina que o envelope tem 6.000. E aí o chefe foi lá e botou mais 300, que é o aumento. Só que não avisou ninguém. Então no envelope tem 6.300. Só que quando chega o novo funcionário e ele sabe que a média é 1.200, ele pensa, cara, é 1.200. Nós somos 6. 6 vezes 1.200 é 7.200. Como já tem 6.300 lá, para chegar em 7.200, vou colocar só 900. Porque eu pego os meus 900 mais esses 300 que estão sobrando e dá o 1.200 que seria a minha colaboração. Porque se eu quero ficar com a média estabelecida, ou melhor, mantida, eu não posso entrar nem acima nem abaixo dela. Por isso que ele entra com 900 para empatar a brincadeira. Beleza? Tranquilo? Querida Jocileide, fica suave. Lembra o seguinte, ó, Jocileide. Tudo que você pegar de informação aqui hoje, das mais básicas, vai te ajudar muito para assistir a live depois. O que você está achando mais complicado, você assiste a live e depois volta. Fica tranquila. A prova não é amanhã. Você não tem desespero de aprender tudo de uma vez só. Cada um tem a sua limitação, o seu ritmo. Vai e pega hoje o que você conseguir pegar de informação, sem estresse. Curte. Pergunta. E assiste a live depois teórica. E se preparem que segunda-feira temos live teórica nova sobre novo assunto. Não percam, tá? Então tem bastante tempo para assistir, provavelmente, para não ter que ficar, de repente, né, depois se sentindo mal aí na live de questões, tá bom? Faz parte. Unesp 2019. Olha lá. Mais uma questão boa pra gente treinar isso aí. Jocileide, minha querida, se liga, tá? Mais uma boa. A média de idade de 10 pessoas é 25 anos. O que significa isso? Deixa eu matar um pernilongo aqui, que o negócio tá tenso aqui em casa. Tá cheio de pernilongo. Olha o tamanho dessa criatura. Parece um cavalo. Tá doido. Dando pernilongo no meio da live. Hoje o dia promete. Então, gente. Então, se a média de idade das 10 pessoas é 25 anos, eu não tenho como garantir que todo mundo tem 25 anos. Mas a gente pode acreditar que se equilibraram em 25. E a Carla é uma delas. Quando a Carla sai e sai a pessoa mais velha, a média das pessoas que ficaram passa a ser de 24 anos. Bem? Se a Carla é 14 anos mais nova que a pessoa mais velha do grupo, qual é a idade da Carla? Olha que questão legal, tá? Como é que o seu concorrente faria essa questão? Idade da Carla, X. Idade da pessoa mais velha,
x mais 14, né? Porque a Carla ela é 14 anos mais nova, então a pessoa é 14 anos mais velha. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Uma das maneiras de resolver, tá? Vou pensar na maneira mais tradicional. A soma das idades número 1 é da média 25 vezes 10 pessoas, né? É como se cada uma tivesse 25 anos. A soma 1 seria 250, bem? E a soma 2 das 8 pessoas que ficaram é 24 vezes 8. Essa soma 2, com a média 2 estabelecida de 24 anos, para as 8 pessoas que ficaram, já que a Carla saiu e saiu a pessoa mais velha, seria ali de 192. Ou seja, se a soma original é 250, sai a Carla, sai a pessoa mais velha e fica 192, essa diferença, que é de 58 anos, é justamente a soma da idade da Carla com da senhora, ou da pessoa mais velha. Bem? Então, para matar a questão, você só precisaria fazer x mais 14 igual a 58 e gabaritar sem medo de ser feliz. Bem? É difícil esse caminho? Ó, gente, eu não acho tão difícil, não. Tá? Acho interessante pensar assim. Você estabelece a soma 1, 10 pessoas com 25 anos em média, 250 anos. Depois estabelece a soma 2, são das pessoas que ficaram. Agora são 8 pessoas com 24 anos. E essa diferença é justamente das pessoas que saíram. Tá lindo. Entende que uma tem x, outra tem x mais 14, que é mais velha e gabarita a questão, ok? Mas eu quero ir para um outro caminho. Eu quero ir para outro caminho, tá? Tínhamos lá Carla, pessoa mais velha, pessoa A, B, C, D, E, F, G e H. 10 pessoas, ok? Beleza? Todo mundo bonitinho com 25 anos. Todo mundo bonitinho com 25 anos no equilíbrio. Lembra que a média é um valor de equilíbrio. Normalmente é um valor fictício. Tá? Mas é aquela que eu poderia ter todo mundo com 25 anos. Mas não vou ter. Bem? E aí, quando sai a Carla e sai a pessoa mais velha, é como se cada um desses tivesse ficado com 24 anos, que é a nova média estabelecida. Ou seja, cada um deles perdeu um ano. Então, a gente tem aqui uma devolução, porque perderam, eles devolveram 8 anos. Tudo bem? Tranquilo? É como se cada um deles tivesse devolvido um ano. São 8 pessoas que tinham em equilíbrio 25, passam para 24. Então eles devolvem 8 anos. Certo? Tranquilo? Até aí? E aí, gente? Ele fala que a Carla é 14 anos mais nova que a pessoa mais velha do grupo. Caramba, e agora? Como é que eu vou matar essa questão pensando por esse ponto de vista? Do outro jeito tá resolvida. Tá tranquilão. Mas como é que eu vou fazer isso aqui acontecer? Porque se a nova média é 24 e era 25, é como se cada uma das 8 pessoas que ficam devolvessem um ano. Então há uma devolução de 8 anos. Bem? Tranquilo? Certamente, gente, a Carla está abaixo da média. Ela vai sair também devolvendo. E a pessoa mais velha está acima da média. Então ela vai sair pegando de volta. E a brincadeira é essa, e a gente explicou isso, inclusive, na nossa live teórica. Quem está abaixo da média, se sai, sai devolvendo, a média vai subir, igual como se fossem objetos. Tá? Quem está acima da média decide sair do grupo, a gente explicou isso num exemplo lá na live, pega de volta, a média vai cair e ele sai. Aqui, por esse outro caminho, por essa outra linha de raciocínio, eu teria que estar muito bem atento a essa ideia. São 10 pessoas, a média é 25. Ok. Então, quando saem a Carla e a pessoa mais velha, é como se a média fosse para 24. Então, cada uma das 8 pessoas que ficam, entre aspas, devolvem 8 anos. Bem? Mas para quem que elas devolvem? A Carla também vai devolver, porque certamente a Carla está abaixo da média. Então, pensa comigo. A diferença entre a idade da Carla, ó que a gente raciocínio bem punk, né? A média inicial era 25. Depois ela se estabelece em 24, tá? Então, quando ela se estabelece em 24, é porque tanto a Carla saiu do grupo, quanto a senhora, a pessoa mais velha, não sei se é uma senhora, também saiu. Eles saem com as suas idades originais e vão embora para casa. Certamente a Carla sai devolvendo, porque ela está abaixo da média, certamente. Tá? E a senhora também sai recebendo, porque ela está acima da média. Até porque ela é a mais velha do grupo. Ela é acima da média, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Então está aqui a pessoa mais velha, está aqui a pessoa Carla. A diferença entre eles
é de 14 anos. Está no texto. Entre eles. Bem? Só que quando eles saem, é como se os que ficaram, né? Os 8 que ficaram, tivessem cada um devolvido 1 ano. Então devolveram 8 anos. Mais um, mais um, mais um, mais um. 8 vezes. Então é como se houvesse uma devolução de 8 anos. E certamente a Carla devolve alguns e essa pessoa devolve outros. Perceberam a lógica? Só que como é que a gente vai fazer essa conta, gente? Para calcular aquela diferença de 14 anos. Parar para pensar? Complicado, né? Realmente, ficou bem mais complicado por aqui. Então, o que eu mostro para vocês é sempre o seguinte: não vai ter só uma regra. Não vai ter só um jeito de fazer. Nós temos uma infinidade de maneiras diferentes de fazer uma questão dessa. Uma infinidade. Umas vão ser mais fáceis que outras. Estudando, como é que eu vou sentir na hora da prova qual é a melhor maneira? É a questão do treino. É a questão de realmente estar sempre atento a alguma palavra ou alguma ideia que possa te ajudar na questão. Certamente a resolução mais fácil era aquela outra que a gente tinha feito agora há pouco. Porque essa aqui já está numa linha de raciocínio muito alta. Quando eu sei que uma é mais velha e outra é mais nova, que a diferença de idade entre elas é 14 anos. Poxa, se eu já sei a resposta, tá ok, mas como assim? Né? Tranquilo? Beleza? Voltando então, qual seria a resolução para mim mais rápida? Realmente, entender que a soma 1 de idades é 25 vezes 10, que é 250. A soma 2, que é das 8 pessoas que ficaram, é 24 vezes 8, vai dar 192. E que essa diferença, que é 58 anos, é a soma da idade da Carla com da pessoa mais velha que saiu. E aí você gabarita a questão aqui, vai achar 2x igual a 58 menos 14. Logo, 2x é 44. Logo, x é igual a 22. Portanto, a Carla ela tem 22 anos. Pode matar o gabarito ali na nossa alternativa A. Bem? Agora pensa comigo. Vamos supor que a gente já saiba que a idade da Carla é 22. Olha que loucura. Olha que loucura. Então, a Carla... Volta. A Carla tem 22. A pessoa mais velha tem 36. Nós temos a pessoa A, B, C, D, E, F, G e H. E todas têm agora, em média, 24 anos. Tá? Quando todo mundo se equilibrar para dar 25, olha que loucura. É como se... Pensa, para ir para 25, tá? Essa pessoa vai doar 11 anos, vai perder 11 anos. Porque de 36 para ir para 25, ela tem que perder 11. Vai equilibrar todo mundo agora, né? Já resolvi a questão. Estou mostrando agora para um outro ângulo o que de fato aconteceu. A Carla, quando ela for para 25 anos, ela vai ter que receber 3 anos. Bem? E aí, essa diferença aqui daria uma devolução de 8. Que é justamente o 1 ano que vai entrar para cada um desses para levá-los para 25. Ó, como ficou mais fácil entender do lado contrário, já com a resposta na mão. Percebeu? Então, quando entram os dois no grupo, se fossem os dois entrando, a média era 24. Então, quando os dois entram no grupo, a média vai subir para 25. Então, é como se o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G e o H, que estavam em média com 24 anos, cada um recebesse 1 ano e fossem para 25. A nova média com todo mundo junto. De onde vem esses 8 anos? A pessoa mais velha vai doar 11 e a Carla já vai pegar 3 para ela, porque ela precisa subir para a média. Então, ela pega 3 dos 11, sobram 8 e é 1 para cada um. Claro que fica mais fácil assim, só que é pelo outro ponto, já sabendo a resposta. Tá? Então, nem sempre, gente, aquela lógica vai ser o caminho mais rápido. Ela é muito boa, mas ela é muito boa para questões que as pessoas saem uma só. Aqui saem duas, então fica mais complexo. Aí, de repente, vale a pena botar a regra embaixo do braço e fazer do outro jeito, de maneira tradicional. Não inventem muito. Começou a fazer, viu que embaçou, volta para o tradicional. Mas você tem até o dia da prova de vocês para treinar bastante questões com esse padrão, beleza? Vamos entrando então nas questões mais difíceis agora, tá? Se eu não pulei nenhuma aqui. Agora vem CESP 2018. Essa questão é bem difícil, tá? Beleza? Estão vivos, gente? Todo mundo tranquilo? Dá um ok aí, vê se tá todo mundo tranquilo, vê se alguém quer perguntar. Obrigado pela presença. Aurélio, acertou, boa. Esperando o ok de vocês aqui com uma interrogação na tela. Sinal de que vocês viram minha mensagem, podem me responder. Vamos lá, deem o ok de vocês. Vocês estão vivos, que ninguém me trocou pela novela lá da mulher que arrumava cano em casa e agora ficou milionária. Isso não acontece, viu, gente? Isso não existe. Isso na vida real não existe. Você ganha na Mega Sena é 1 para milhões.
Então não acho que minha vida vai mudar de uma hora para outra, eu vou ficar rico, não preciso mais estudar para concurso. Você vai ver teus amigos todos passando, você vai ficar aí esperando ganhar na Mega Sena. E quem não joga não vai ganhar nunca, né? Que é o meu caso. Nunca vou ganhar na Mega Sena, eu não jogo. Achar um bilhete no chão, aí a probabilidade é muito mais absurda, né? Beleza? A galera dando ok aí, o Jocileide, minha querida, o Pepe, o Rafa, a Vânia. Beleza? Lembrando, quem quiser depois, quem quiser e puder, posta lá no Instagram minha aulinha, posta lá, eu te reposto, por favor. Façam o algoritmo do Instagram lembrar que eu existo, esse maldito algoritmo. Vamos que vamos, a Paty também entendeu, beleza? Vamos lá então, estamos chegando nas questões mais difíceis, tá? Gente, o x não pertence ao conjunto 2, 4, 7, 9, 12, 14. Ou seja, o x não é 2, não é 4, não é 7, não é 9, não é 12, não é 13. Não é 14, perdão. Tudo bem? O conjunto x, 2, 4, 7, 9, 12, 14, tem média aritmética e mediana iguais. Tudo bem? Entendam que essa questão ela é feita em vários cenários, tá? 2, 4, 7, 9, 12, 14. Tudo bem? Então, a gente tem que testar possibilidades para x. Lembrando que ele fala... Jocileide, só o teu perfil está sem foto, tá? Como é que coloca, Jocileide? Pelo computador é mais fácil. Mas quando você clicar no YouTube, quando você está na página inicial do YouTube, tem lá o seu nomezinho lá em cima, você clica nele e você consegue botar uma foto, tá? Igual é no Instagram. Tranquilo? Então, Mega Sena é nomeação, Pepe, tenho certeza que vai ser a minha também, tá, cara? Quando você passar, você sabe que você é um cara muito feliz e muito bem realizado de poder te ajudar nessa caminhada, tá? Tanto você como todos os demais aí. Então, gente, o que a gente tem que fazer aqui, então? Nós temos que sair testando valores para x, tá? Ele fala que x ele não pertence ao conjunto apresentado. O conjunto tem média e mediana iguais. Olha essa informação. Primeiramente, o conjunto x, 2, 4, 7, 9, 12, 14 vai ter 2, 4, 6, 7 elementos. Tá? Atenção, porque essa é a linha de raciocínio da questão. Um grupo com 7 elementos vai ter uma mediana, que é um elemento do grupo. Não vai ter aquela história de ser os dois do meio, que tira uma média e pode dar até um número quebrado, ou que até não pertence ao grupo. Quando eu tenho 7 elementos, como eu tenho com a presença do x, eu tenho uma quantidade ímpar de elementos. Então é um juiz e 2 times iguais, tudo bem? Okay? Então o que significa isso? Que para a nossa mediana ser um elemento ali do grupo, vamos pensar em valores de x, valores naturais, tá? Bem? Vamos pensar em valores naturais. Não pensaremos em valores quebrados. Bem? Por quê? Porque se a média tem que ser igual à mediana, a média não pode nem ser quebrada. Se a média é 3.8, ninguém aí é 3.8. A mediana vai ser um dos números da lista. Ou 2, ou 4, ou 7, ou 9, ou 12, ou 14, ou o valor a ser revelado do x, que a gente vai revelar aos poucos, tá? Então pensa primeiramente, se o x fosse 1, x sendo 1, tá? X sendo 1, a mediana, corta, era 7. E agora já tem que usar uma linha de raciocínio muito, 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 muito forte. Olha aí o Aurélio com a frase do nosso querido Evandro Guedes, né? Beleza, tá certo, nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Boa, Aurélio. Então, gente, a mediana, quando eu chamar o x de 1, é 7. Quem vai ser a média? Tá? A nossa média aritmética vai ser 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 7, 14, mais 9, 23, mais 12, 35, mais 14, 49. E 49 em 7 também vai dar 7. Ou seja, para o 1, mediana e média são iguais. Ok? Respira, tá? Porque agora, para não ter que fazer vários cálculos de média, a gente vai ter que usar uma linha de raciocínio muito legal. Então se preparem, tá? Para não ter que fazer vários cálculos de média, a gente vai ter que tomar muito cuidado. Beleza. Saiu 1 de cena. O próximo valor que eu vou colocar não pode ser o 2. Vamos colocar então em cena o 3, que é um número que não está na lista. Bem? Por que eu já te digo que o 3 não vai ser um elemento que atenda a essa necessidade? Porque por mais que o 3 nos dê uma mediana igual a 7, olha a ideia. Tá? O que é a média aritmética? É você somar todos os valores bonitinhos e dividir pelo número de elementos. Tá? Quando o nosso cara era 1, era 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 9 mais 12 mais 14 por 7. Beleza? Quando eu troco o 1 pelo 3, por que não vai dar uma média igual? Primeiro, a média 7 não vai ser mantida, porque o 1 é menor que o 3, ou porque o 3 é maior que o 1.
Então, como a mediana manteve-se 7, a média não vai dar 7, ela vai subir um pouquinho. Então, eu já sei que o 3 não vai rolar. Tá? Tchau, 3. Tchau, 3. Vai subir um pouquinho a média e não vai bater igual a mediana, que ainda é 7. Aliás, a mediana vai ser sempre um elemento do grupo, vai ser sempre um número inteiro, tá? Vamos testar agora o 5. Quando eu boto ali o 5, a mediana também vai ser o 7. E a média não tem como ser mais 7. Por quê? Porque a média foi 7 quando o x era 1. Quando for 3, a média aumenta um pouquinho. Quando for 5, o x aumenta ainda mais. Então, desculpa, enquanto a mediana for 7, não teremos alguém que produza média aritmética também igual a 7. Bem? Beleza? Então, agora o 8. Quando eu entro com x igual a 8, e como tem que botar em ordem crescente para calcular a mediana, vai mudar minha mediana, ó. Opa! E agora vem a baita dica, tá? Quando era 1, a média deu 7, não deu? Sabe o que acontece se eu trocar esse 1 pelo 8? A média vai para 8. Sabe por quê? Eu também expliquei na aula passada de maneira bem sutil. Quando era 1, a média era 7. Quando entrar o 8, o que o 8 representa, gente? O 8 representa o 1 mais 7, não é? Então, para pensar de duas maneiras diferentes. Quando eu fiz a conta do 1 mais o 2, quando o x era 1, primeira tentativa minha, a soma deu 49. E sobre 7 dá 7, deu ok. Quando eu trocar o 1 pelo 8, essa minha média vai subir, ou melhor, essa minha conta, essa minha soma aqui de cima do numerador, vai subir 7 unidades. Ao invés de botar o 1 e ter 49, eu vou botar o 8 e vou ter 56. 7 a mais. E tanto a tabuada quanto a PA tem esse comportamento, né, de crescer de tanto em tanto. Bem? Aurélio, no edital de 2015 do Banco do Brasil, a prova que teve aí no Nordeste, se não me engano, essa parte tinha variância, tinha amplitude, tinha a parte um pouco mais pesada, mas não era tão pesada não. A prova de TI realmente de 2018 foi muito pesada. Prova surreal, punk mesmo. Vai depender do edital, cara. Eu te confesso que eu acho que eles vão fazer 2 concursos. Um para escriturário, mais leve, e uma para TI, realmente muito mais pesada. Tá? Espero que façam isso. Então, voltando. Quando entrar o x igual a 8, a minha soma aqui em cima vai crescer 7 unidades. Porque o 8 é o 1, que eu coloquei inicialmente, que deu soma 49, mais 7 unidades. Então vai dar soma 56. E 56 sobre 7 é divisão inteira, porque o 56 é múltiplo de 7, está inclusive na tabela do 7. Então, quando eu colocar o 8, a mediana vai ser o 8 e a média também vai ser 8. Bem? Então, o 8 também funciona. Certo? Tranquilo? Beleza? E aí, na sequência, que é a lógica. Você vai pensar numa lógica aqui agora. Foca na lógica. Tá? Se para calcular a média eu tenho que somar todos os elementos e dividir por 7, porque são 7 valores, né? Fazer o cálculo da média aritmética. Média aritmética. É o 2 fixo, o 4 fixo, o 7 fixo, o 9 fixo, o 12 fixo, o 14 fixo e mais o coringa sobre 7. Quando eu coloquei aqui 1, deu 49 sobre 7, que é número inteiro. Ok. Quando eu coloquei aqui o 8, ou seja, 7 unidades maior, eu cresci 7 unidades o numerador. Então ele se manteve um múltiplo do 7. Caracterizará uma divisão exata. Lembra lá do início da questão. Se você quer que a mediana e a média sejam iguais, desculpa, a mediana vai ser um dos valores da lista, vai ser um valor inteiro. Então a sua média também tem que ser inteira. Então o próximo elemento que pode entrar aqui, pensando direto na média, seria o 15. O 15 é o próximo elemento que entraria aqui. Por quê? Porque se você colocar o 10, a média não vai subir o suficiente para chegar até 9. Por quê? Porque o numerador, se você botou 8 e já deu 56, quando você trocar o 8 por 10, vai subir 2 unidades só. Vai dar 58. E 58 por 7 não é divisão exata. Tabuada do 7, gente. Quando eu botar o 13, também não vai dar. Mas quando eu colocar o 15, o que é o 15? Ele é 8 mais 7. Ele vai dar uma soma 63. 56 quando 8, com 7 a mais, 63. E por 7 é uma divisão exata. Bem? E quando então, por fim, eu colocar o 15 na jogada, eu tenho que de novo focar
nessa média pulando de inteiro para inteiro. Esse é o segredo da questão. A média tem que pular sempre o número inteiro. Então, quando você trocar o x por 1 e ver que deu, o próximo obrigatoriamente tem que ser 7 unidades maior. Para dividir por 7 de novo. É igual PA, gente, igual tabuada. Olhem a tabuada do 7. 7. Cresceu mais 7, 14. Cresceu mais 7, 21. Vai crescendo de 7 em 7, porque a tabuada é divisão exata. Se você pegar o 21 e crescer 5 unidades, vai dar 26, que não é divisível por 7. Percebeu? Então seria o 1, o 8 e o próximo seria o 15. Quando eu coloco o 15, de fato eu vou cortando e vou achar a mediana igual a 9. E a média vai ser a próxima média inteira, que era 9. Com 1 a média é 7, com 8 a média é 8 e com 15 a média vai ser 9. Bem? Então os nossos valores seriam 1, 8 e 15. Bem? Beleza? Depois do 15, você até pode achar outro número que a média dê um número inteiro. Por exemplo, o 22 daria a média inteira, daria a média 10. Só que a mediana não vai ser 10, porque não tem 10 na lista. Então o 15 é o último que dá. Só esses três valores vão te dar média inteira, mediana, o do meio, e ambos iguais. Só esses três. E o produto deles vai dar 120. E lá afirma que é inferior a 120. Desculpa, porque não é. Tudo bem? Questão difícil? Sim. Mas o importante é você primeiramente entender, que é a parte mais fácil, mas vocês passam batido na ansiedade de resolver, que o mais importante aqui não é sair resolvendo, é pensar, cara, eu quero mediana igual a média. Poxa, a minha lista tem 7 elementos, contando com o x. Então, 1 vai ser sempre o termo central, que é a mediana. Então, a mediana não vai ser um número quebrado, obtido pela média de dois elementos. Não, não vai ser. Ele vai ser ou 2, ou 4, ou 7, ou 9, ou 12, ou 14, ou o próprio x. Um número inteiro. E o x tem que ser inteiro. Porque se o x não for inteiro, a tua média não vai ser inteira. E aí tu não vai conseguir bater mediana igual a média. É fato. Beleza? Questão difícil, sim. Concordo com vocês. Difícil, sim. E só esses três valores fazem a média oscilar de 7 em 7. Então faz a média crescer uma unidade para cada um. Aqui a média era 7. Aqui passa para 7 unidades a mais. Vai crescer em cima 7. Vai ficar uma média uma unidade maior. Aqui mais uma unidade maior. E todas essas médias coincidem com as medianas, respectivamente. Pode depois fazer o teste de novo. Beleza? Ok, gente. Os que sobreviveram, me deem seu ok. Questão difícil, sim. Não preparo vocês para prova fácil. Quero o ok de vocês para a gente ir para, se não me engano, para a última questão, que deve ser da FCC. Não? Será que vai ser a última? Deixa eu ver. Então temos mais duas. Beleza. Dá o ok aí? Para eu saber que vocês estão vivos ainda. Tá? E lembrem, se você está achando difícil, você tem que ficar muito feliz. Sabe por quê? Porque, primeiro, eu estou te mostrando alguma coisa que você ainda não domina muito bem. E que bom que você está se dando conta disso agora. E segundo, estou te mostrando uma coisa antes da prova. Tem muito tempo até a tua prova. Enquanto tiver quarentena, não vai ter prova. Você tem muito tempo para identificar os seus problemas, não só na matemática, em todas as matérias. E ir trabalhando com a sua dificuldade. Assuma os seus erros. Assuma as suas habilidades. E trabalhe para melhorá-las. Você saber que você tem um problema com alguma coisa e não querer resolver é ser negligente com você mesmo. Concurso público, gente, só os melhores vão passar. Sejam melhores. Se tornem melhores. Ninguém aqui é o melhor, nem eu sou. Quantas vezes eu já falei pra vocês isso? Se que eu for o melhor, tá louco. Eu sou só um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, nem amigos importantes e vindo do interior, tá? Rafael, obrigado por ter me mencionado no Stories, brigadão. Galera que tá me mencionando lá, obrigado pela ajuda, valeu. Cesgra Rio, olha a questão legal. Há 10 anos, a média de idade em anos completos de um grupo de 526 pessoas era 30 anos. Então, entenda de uma vez por todas. É como se cada uma das 526 pessoas tivesse 30 anos. Há 10 anos. Tá? Então, no passado, são 526 pessoas com a média de idade de 30 anos. Bem? E o desvio padrão igual a 8. Certo? Nós falamos rapidamente sobre desvio padrão na aula passada. Para quem não lembra, o que é, primeiramente, a variância, tá? A variância amostral ou populacional, depende do que a questão está tratando. Aqui a gente vai trabalhar com a variância populacional, provavelmente, tá? Você pega cada um dos valores, tira deles a média e eleva ao quadrado. Ou seja, você vai calcular a distância, a diferença entre cada idade e a média e vai potencializar isso elevando ao quadrado. E como eu vou assumir que como populacional, vai dividir pelo número de elementos, tá?
Fazer isso aqui n vezes até a última idade da última pessoa. Diminui da média e eleva ao quadrado. Ah, Duda, mas eu aprendi que você pegava a média, tirava a idade da pessoa, dá na mesma. Como vai levar ao quadrado, não vai mudar nada. Ok? Beleza. Então, a média era 30 anos, o desvio padrão era 8. Considerando que todas as pessoas estão vivas, o quociente entre o desvio padrão e a média em anos completos hoje. Imagina no presente, tá? Agora, presente. Presente, no exato momento. Tá? Pensem, gente. No presente, todo mundo ganhou 10 anos a mais. O que vocês acham que acontece com a média de idade? Vai crescer. Então, se cada um ganhou 10 anos a mais, porque o tempo correu 10 anos, a média vai crescer 10 anos. Entendam isso? A gente vai fingir que todo mundo naquele momento, lá no passado, tinha 30 anos. Vamos fingir. Quando passam 10 anos, todo mundo vai ter 40. Fingindo. Então, nossa média de idades passa a ser de 40 anos. Das mesmas, obviamente, 526 pessoas. Tudo bem até aí? Ok? Beleza? Certo. E o que será que vai acontecer com o desvio padrão? Para quem não lembra, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Gente, pensa comigo. Pega um exemplo. Pega um exemplo. Lá no passado, o João, a Jocileide. Jocileide tinha no passado, média 30 anos. A Jocileide tinha 35 anos. A idade real dela no passado. Com a média foi para 30. A Jocileide perdeu a idade porque ela se equilibrou. Mas pegando a idade da Jocileide no passado, ela tinha 35 anos. Eu vou subtrair dessa a média e vou elevar ao quadrado. Que daria 5 ao quadrado ou 25. Ou seja, essa é a participação da Jocileide na variância. Variância, Jocileide, se você assistir a live passada, eu vou repetir aqui agora, é o que demonstra se uma série, se uma lista, se um grupo é homo ou heterogêneo. Grupo homogêneo, a variância é baixa. Por quê? Porque todo mundo vai ser ou vai ter a idade próxima da média. Então essa resposta aqui vai ser pequena, mesmo elevada ao quadrado. Agora, um grupo heterogêneo é um grupo que, por exemplo, tem gente ali com 40, com 60, outros com 10. A média foi em 30, mas tem gente com muito mais do que 30 e gente com muito menos. Então essa diferença aqui vai ser muito grande, ainda mais elevada ao quadrado, o que potencializa. Boa noite, Isabel. Seja bem-vinda aqui. Estamos aqui junto, todo mundo na correria. Então, gente, lá no passado, a Jocileide tinha 35 anos. A média foi 30, ela contribui para o desvio padrão com 25 pontos. Porque a diferença dela, 35 real e 30, que foi o equilíbrio que ela atingiu com os demais, dá 5 eleva ao quadrado dá 25. Ok, Jocileide? Agora pensa no futuro. 10 anos depois. 10 anos depois, okay, a Jocileide vai ter, ela tem 35, 10 anos depois vai ter 45. A média subiu para 40. E a média vai subir. Todo mundo vai ganhar 10 anos, então todo mundo vai ter uma média, né? Então a média vai subir 10 anos também. E quando eu subtrair isso aqui e elevo ao quadrado, vai dar a mesma participação da nossa querida Jocileide. Bem? Tranquilo até aí? Beleza? Então o desvio padrão não muda. Tanto o desvio padrão atual quanto o passado é o mesmo. Então o desvio padrão, gente, no presente, eu tentei fazer em verde, é o mesmo desvio padrão do passado. Por quê? Porque cada um de vocês vai contribuir com a mesma pontuação. A sua idade atual menos a média, como a média subiu 10 e a sua idade subiu 10, a diferença vai ser a mesma. Ó, 35 e 30, a diferença é 5, que eleva ao quadrado. 45 e 30 e 40, que é a nova média, vai ser a mesma distância. Então, o desvio padrão não se altera com o passar do tempo. Entendam, gente? Pega um exemplo mais simples. Vamos simplificar aqui nossa vida. Pega duas pessoas. Uma tem 10, a outra tem 15. Uma tem 10, a outra tem 20. No passado. Tá? Quando for assim nas questões, gente, joga com coisa simples. Pega passado. Tá? Passado. Então, a média aritmética vai ser de 15 anos. 20 mais 10 dá 15. E aí, se for fazer o desvio... teria que fazer a conta. Eu não queria fazer essa conta toda. Mas se a gente for fazer o desvio aqui, cada um contribui com 5 anos. Porque um está 5 anos abaixo de 15, que é a média. E o outro está 5 anos acima de 15, que é a média. E 5 ao quadrado vai dar 25. Então, o nosso desvio padrão, se a gente for calcular, daria lá. A primeira pessoa, 15, que é a média, menos 10 ao quadrado. A segunda pessoa, 20, que é a idade dele, menos a média, que é 15 ao quadrado. Sobre 2, que são duas pessoas. Então, a variância daria 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado sobre 2.
vai dar 25 mais 25 sobre 2, só para lembrar como é que faz o cálculo, que é 50 por 2, ou seja, é 25. Bem? Então a variância é 25. O desvio padrão é a raiz da variância, que vai ser 5. Tem que saber, está no nosso material lá. Tem que treinar mais isso. Desvio padrão e variância é questão mais, né, mais tensa. Bem? Tranquilo? Beleza. Agora vamos para o presente. Eu fiz aqui para a gente entender um pouco mais. Galera, relaxa. Isso aqui tudo está no material da live passada. A gente tem tempo para ver isso. Vai fazer live agora aqui. Sempre que tiver alguma dúvida, a gente vai botar aqui e fazer live. Tem nosso momento lá de mandar as dúvidas pro meu e-mail para eu resolver para vocês. Em breve a gente vai ter um monte de coisa nova para vocês poderem manifestar suas dúvidas, tá? Agora no presente. 10 anos depois. Esse cara vai ter 20. O que tinha 20 vai ter 30. 20 mais 30, 50. Divide por 2, a média vai ser 25. Olha como a média cresceu 10 anos também. Se as idades todas passarem juntas 10 anos, a média também vai subir 10 anos. E se eu fizer a minha variância aqui, vai dar a mesma. E o desvio padrão vai ser o mesmo. Por quê? Porque a diferença entre cada um desses caras e a média vai se manter. Pode ver que se manteve. Ó. De 10 para 15 tem 5 de diferença, que vai ter que ir ao quadrado. De 20 para 15 tem 5 de diferença, que vai ter que ir ao quadrado. E lá acontece a mesma coisa no presente. Então o desvio padrão vai ser os mesmos sim. Ok? Voltando para a questão, agora indo para o ambiente da questão, então a nova média aritmética vai ser 40 e o desvio padrão vai ser mantido em 8. Dividindo o desvio padrão pela média, vai dar 1/5, também conhecido como 0,2, gabarito na nossa alternativa C. Difícil sim, porque muita gente não sabe o que é desvio padrão. Se você não sabe, você tem além do Google, de milhares de outros professores e aulas livres no YouTube para te ajudar. Também tem minha live passada em que eu mostrei para vocês isso. E raramente cai desvio padrão e variância, mas quando cai, complica a vida de todo mundo. Bem? São chamadas medidas de, se não me engano, medidas de dispersão. Ok? Que mostram se o grupo é coeso, homogêneo ou heterogêneo. Um desvio padrão baixo, que é resultado de uma variância baixa, todo mundo está meio equilibrado. Um desvio padrão alto, olha o nome, gente. Desvio padrão. O que é um padrão? É todo mundo igual. Desvio é o quanto você se desvia desse. Um desvio padrão alto indica que as pessoas não têm um padrão. Não estão todos no mesmo nível de idade, de renda e etc. Bem? Pepe, me postou no Insta lá, Pepe. Brigadão pela repostagem. Ok, gente? Beleza? Alguém quer perguntar? Abre espaço para as perguntas. Sim, você pode perguntar que eu explico de novo, não tem problema nenhum. A ideia é a gente finalizar logo essa live, mas estamos chegando ao final, tá? Então, quero aí vocês se manifestarem rapidinho. Quando aparecer minha interrogação na tela, eu sigo para a última questão. Agradecendo essa presença forte de vocês num sábado à noite, viu, gente? Porra, sensacional. Nem eu imaginei que ia ter tanta gente me assistindo. Se você está me assistindo e não faz parte ainda do meu grupo no Instagram, aliás, no WhatsApp, me procura no Insta, me segue lá no @profdudan e me pede que eu te adicione no nosso grupo do WhatsApp. Eles recebem todos os materiais em primeira mão, as postagens todas vão por lá, enquetes. É o meu grupo dos meus chegados, chamado de Amores do Prof. Dudan. Não é à toa que vocês são realmente os meus amores. E podem criticar, podem dar sugestões. Quero que vocês participem cada vez mais. Eu quero saber o que vocês precisam. O que vocês querem que eu faça. Não vou ficar sempre fazendo live do que eu gosto. Análise combinatória e probabilidade. Beleza? Afá, puxada essa sim, puxada, tá? Mas só entender que a média vai subir 10 anos porque todo mundo envelheceu 10 anos. Se a gente pensar em dinheiro, todo mundo tinha contribuído e deu uma média de R$ 30 por pessoa. Se cada um receber mais 10, que o tempo passou 10 anos, já que todo mundo recebeu mais 10, todo mundo mesmo, a gente pode ficar com esses 10, né? Todo mundo segue com a mesma quantidade. Lembrar que a média é um equilíbrio. O equilíbrio é o quê? É igual. Tá? Aurélio, o desvio padrão não sofre efeito de somas, porém de multiplicações sim. Cara, depende muito da questão, Aurélio. É claro que se eu tiro uma pessoa e coloco outra, vai mudar. Agora, por que nessa questão não mudou? Porque o desvio padrão, ele é fruto da diferença da raiz quadrada da variância, tá? Mas quem é variância? Você pega cada pessoa, pega a idade dela ou o valor dela e subtrai desse ou dele a média e eleva ao quadrado. Como o valor aumentou 10 anos e a média também aumentou 10 anos, essa diferença vai se manter. Por isso que nessa questão se manteve. Então, falar que o desvio padrão não aumenta na soma e na multiplicação sim é complicado, porque depende muito da questão. Agora, nessa situação, com esse padrão como esse, realmente o desvio padrão não vai mudar. Porque as pessoas vão aumentar a média, vão aumentar a idade na mesma quantidade, 10 anos. Então, dois valores que estavam a uma distância aqui, quando os dois aumentam a mesma coisa, a distância entre eles é a mesma. A diferença entre 25 e 15, que é de 10, é a mesma entre 35 e 25.
também é de 10. Portanto, o desvio padrão não vai mudar. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos para a próxima. Vamos lá que está chegando ao final. Vamos que vamos. Hoje é sábado à noite e é hora de descansar. Se não me engano, é a última questão para a gente fechar com chave de ouro, tá? Muito boa essa questão da FCC. Sei que o Pepe deve estar agora feliz da vida que deixamos por último da FCC. E podem perceber que a FCC sempre e normalmente é a última, porque é, sem dúvida, a banca mais brilhante, para não dizer mais difícil, porque eu não acho que seja difícil. Nem acho que é fácil, depende muito da habilidade do aluno. Mas realmente ela que faz as questões mais brilhantes, tá? Vamos fechar com chave de ouro? Só assiste. Sabe depois onde procurar, tá salvo no YouTube, só assiste. Durante 40 dias, foi registrado o número de pessoas atendidas por dia em um guichê. A tabela representou os dados observados, sendo que não foram fornecidas as quantidades de dias em que foram atendidas 2 e 1 pessoa por dia, indicados na tabela por Q1 e Q2. Sabendo que a mediana é 1,5, essa é a informação mais importante da questão. Temos que a soma da moda e da média aritmética foi igual a. Qual é o ponto principal dessa questão? Tá? Primeiro, total de 40 pessoas. Nossa querida Jocileide, vou explicar de novo o que você falou que não entendeu aquela hora, tá? Sempre que tiver uma lista de 40 pessoas, gente, a mediana, como é que ela é calculada? Na verdade, ela é definida. Você vai colocar todos os elementos em ordem crescente e vai pegar o do meio. Só que só vai ter um no meio se for uma quantidade ímpar. E tu vai ter um juiz e 2 times iguais. Se for uma quantidade par, como é esse exercício, tu vai ter 2 juízes. E aí a tua mediana é a média desses dois. Ok? Beleza. Primeiro ponto tá ok. Primeiramente, temos que saber diferenciar o que é qualitativo do que é quantitativo. Aqui tem o número de dias em que 0 pessoas foram atendidas. Tá? Então, aqui é a quantidade, aqui é a qualidade. Para definir a mediana, se você é o seu concorrente, você faria o quê? 9 vezes o número 0, porque nós tivemos 9 ocorrências do número 0. Depois ocorrem algumas quantidades do número 1, que eu não sei quantas são. Depois algumas quantidades do número 2, que eu também não sei quantas são. E assim vai. Então, seria trabalhoso fazer 1 por 1 até 40. Deixe seu concorrente fazer assim. Entenda, e tá no material da live dessa semana, que foi a live teórica sobre estatística. Para quem chegou agora, vai ter sempre agora uma live teórica e uma live com as questões das bancas, tá? Depois a gente vai ter muito mais coisa, mas por enquanto é o que eu vou terminar esse projeto. Então, para quem não assistiu a live passada, no material de apoio que está no link da live, é só ir lá e atender. Me diz o seguinte: se o grupo é muito grande, você não quer botar um por um do lado do outro e se perder, você pode localizar a posição. Eu falei posição do termo central. A posição do termo central, para a quantidade ímpar, é n mais 1 sobre 2. E é um cara só. Tá, Duda, mas aqui a quantidade é par. Então é só fazer o n sobre 2. No caso seria 40 sobre 2, também conhecido como 20. Bem? Então a nossa mediana, que eu chamo de MD, vai ser o termo 20 mais o termo 21 sobre 2. Por que isso, gente? Você está vendo que a mediana é 1,5? A mediana nem faz parte desses valores. Ela é exatamente a média de dois valores que a gente já vai chegar nesse ponto. E além disso, como são 40 elementos, a mediana não é um termo central, são dois. Eu te pergunto, que dois valores você conhece que somados, dois valores dessa tabela, tá? Que somados dariam uma média 1,5? 0 mais 1? 1 mais 2? Claro. Então o que acontece? O que acontece? A gente fez uma questão parecida na live da semana, tá? Fizemos uma muito parecida, eu trouxe até com esse mesmo objetivo. Quando você colocar todos os 9 zeros um do lado do outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vários uns até o último deles. Vários 2 até o último deles. 5, 3. E um único 4. Vou sair da tela, tá, gente? Para não atrapalhar vocês. Não dá pra gente enxergar aqui, tranquilo, tá? Atenção agora máxima, tá? Quando eu entendo que a mediana vai vir do termo 20 somado ao termo 21 sobre 2 e que também deu 1,5, o que eu tenho que entender? Que esses dois caras são os caras que me permitiram calcular a mediana.
Esse cara é o último 1, que é o termo de posição 20. Esse cara é o primeiro 2, que é o termo de posição 21. Isso por quê? Porque se eu somar 1 a 2, vai dar 3. Dividir por 2, que é assim que faz a média, vai dar a média, a mediana 1,5. Bem? Então, se esse cara é o T20, tem que ter 19 antes dele. Pegou? 19 e ele que é o 20º. Esse cara é o 21, tem que ter também 19 para lá. Lembra que os dois times têm o mesmo número de pessoas, só que aqui tem 2 juízes, não um só. Sempre que tu acha a mediana, ele divide os dois times iguais. São 2 elementos para cálculo da mediana, que é esse caso, ficam os dois no meio e 2 times iguais. Então tem tanto 19 antes quanto 19 depois dessa duplinha. Bem? Então pensa, se aqui tem 19 e só 9 são rosa, tem 10 números 1. Até chegar aqui. 9 mais 10 daria 19. Então quantos números 1 nós vamos ter no total? Os 10 aqui, mais esse 1, 11. De novo, por que 11? Porque tem que ter 19 elementos para cá. Esse cara é de posição 20. Bem? Se ele é de posição 20, tem 19 antes dele. 9 são números zeros. Os outros 10 seriam números 1. Então tem 10 números 1 aqui. E com ele, que é o outro número 1, seriam 11. Perfeito? Em relação ao 2, é a mesma lógica. Tem que ter 19 números no total para lá. Já tem 6. Para chegar a 19, faltariam 13. Então tem 13 números 2 aqui. Com esse aqui, seriam 14. Bem? Até porque, vamos contar, né, gente? 9 mais 1 dá 10, mais 5 dá 15. Para chegar a 40, faltam 25. Pode ver que aqui dá 25. Para totalizar 40 pessoas. Também é outra maneira de enxergar. Tudo bem? Tranquilo? Então nós encontramos o valor de Q1 e o valor de Q2. Certo? Tranquilo? Por que isso? Porque quando você passar 9 números zeros, são os rosa, e 11 números 1s, o último número 1, vai ser o 20º da lista, 11 mais 9 dá 20, é o que vai contar para a mediana, bem como foi explicado na aula passada, na aula teórica. Aí ele vai fazer a média com o próximo 2, que é o primeiro 2, eles dois fazem uma média. Ó. A média deles é a mediana 1,5, que é o termo 20 mais o termo 21. Bem difícil, é a última. Bem difícil, ainda mais num sábado, 10h30 da noite. Vocês vão pro céu e eu vou também. A gente vai se encontrar lá, fazer uma festa. Não vai ter concurso público para ir pro céu. Se Deus quiser, não há concurso público para ir pro céu. Só aqui na Terra, tá? Lá é mais fácil. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos botar aqui os valores na tabela. Então, qual vai ser a nossa moda, tá? Então, a nossa moda, tá? Definindo aqui. Não vou apagar tudo, não. Vou deixar assim. Então, nossa mediana realmente vai ser 1 mais 2 sobre 2, que é 1,5, tá no texto, tá? A nossa moda é quem tem a maior frequência, que é 14. Então, 14 dias houve a nota a 2 pessoas atendidas. Então, a moda é 2. Bem? Tranquilo, gente? Tranquilo? E a média aritmética, vão ter que fazer uma média aritmética aí no braço. No braço, vai ter que fazer a conta. Tá? Para fazer essa conta, fica 9 vezes 0, mais 11 vezes 1, mais 14 vezes 2, mais 5 vezes 3, mais 1 vezes 4, que é 4. Tudo isso sobre 40. 9 vezes 0 é 0, 11 vezes 1 é 1, 14 vezes 2 é 28, 5 vezes 3 é 15, mais 4 sobre 40. Isso vai dar 26, 54, 58 sobre 40. Se dividir 58 por 40, e vai dar certinho 1,4. 5? 1,45. Tá? Ah, tá. Ixi, Maria. Sai de mim. Volta. 1,45, tá? Então a moda ela é 2 e a média aritmética é 1,45. Ele quer a soma das duas, somando dá 3,45. Se eu não estou enganado, a gente não errou nada. Vai bater lá na nossa alternativa C de sábado, né? C de sábado. Obviamente que não. Beleza, gente? Cansativa. Olha, vou dizer pra vocês, questão punk. E eu não admiro que vocês tenham de repente dificuldade, errado e não soubessem fazer. Por isso que eu trouxe essa aula teórica antes, porque eu percebi que a galera ficou com dificuldade. Tem muita coisa aqui que a gente não vê no colégio, não vê muito menos na faculdade, muito menos em aulas de cursinho. Vejo muito do edital. Tá? Mas olha que domínio de achar mediana quando a lista é muito grande. Quem teve dificuldade, minha sugestão, assiste a live passada, vai perder 1 horinha da tua vida, você vai ganhar 1 hora da sua vida.
Ao invés de ficar no Netflix vendo seriado que os caras estão milionários e você tá aí tentando passar para concurso público, você vai garantir a sua nomeação. Vai dar mais um passo como ela, tá? Rafa, tu acertou? Boa, cara, boa. Parabéns. Tá, galera? Eu acho que essa era a última, né? Eu também já tô aqui meio capenga já, porque o de hoje foi corrido aqui em casa, cuidar do Cauã, brincar o dia todo. Mas tem mais uma ainda. Fundatec? Que maravilha. Vamos fazer mais uma então para fechar. Vai não deixar ninguém triste, tá? Vambora. Essa é a última. Como diz o Cauã tem várias últimas, né? Ele tá brincando, às vezes, uma coisa que ele gosta, eu falo, filho, acabou, tem que trabalhar. Última, papai. Ele faz 20 vezes a última. Se eu pudesse, eu faria várias últimas com vocês. Porque por mim eu faço aqui o dia inteiro. Eu sou feliz da vida ajudando vocês. Né? Ah, a aula teórica ajudou demais, né? Sim, sim, a aula teórica vai ser sempre assim agora. Vai ser sempre uma aula teórica e depois a prática. E muita coisa mais tá por vir. Em breve, lá no nosso grupo do WhatsApp, quem quiser se inscrever e não se inscreveu ainda, me avisa. Eu vou passar para vocês novas novidades, tá? Vamos fechar então. Fundatec, para quem achou que a banca era fácil, tá aí. W é um conjunto de 20 números com valores entre 2 e 10. Tá? Inclui o 2, porque é colchete, inclui. E também inclui o 10. Tá? Cuja média aritmética é 5 e a mediana é 5. Se um 21º valor e um 22º valor forem adicionados a W, que alterações sofrerão a média aritmética e a mediana, uma vez que o 21º é igual a 31 e o x22 é igual a 1. Meu Deus. Meu Deus. Pensa. Ah, para chutar. Chutar com a esquerda essa questão. Vamos pensar, tá? Tu tem 20 valores, tá? Tu tem lá do termo 1 até o termo 20, em que a média aritmética é 5. Bem? De novo, a teoria que nós vimos na aula teórica, para essa questão vai ser fundamental. Só aqui, ó. Bem? Tá. Eu vou fazer do jeito tradicional. Jeito tradicional. Se 20 números, a média era 5, então a soma 1... Por que soma 1, Dudan? Porque o que acontece? A média aritmética 1 é a soma dos valores 1 sobre 20. Como a média aritmética 1 é 5, eu consigo multiplicar esse 20 para lá e descubro a soma 1 como se eu tivesse somado todos os 20 valores um por um, ok? Então a soma 1, que eu vou chamar de S1, ela é 100, certo? Ok? A média aritmética do segundo momento 2, ela é a soma 2. O que é a soma 2? É o 100 que você já tinha, mais 31, que é um valor que entrou, mais 1, que é outro valor que entrou. Bem? Então a soma 2, a gente vai calcular daqui a pouco, sobre 22. Por que 22? Porque entraram dois novos números. Bem? E essa soma 2 são os 100 que eu tinha inicialmente, com os 20 primeiros elementos, mais 31, mais 1. Então, isso vai dar 132 sobre 22, o que vai dar certinho 6. Tudo bem? Então, nossa média aritmética 2 foi para 6. Bem? Tranquilo? Ele quer saber sobre a mediana, ok? Então, a média aritmética aumentará para 6, está na letra A. Aumentará para 7, na letra B está errado. Aumentará para 8, na C está errada. Aumentará para 7, na E está errada. Ficam A e D. Ou A, ou D, ou D, ou A. E agora, qual vai? Qual foi? Qual foi? Cara, para descobrir agora qual vai, a gente tem que entender o seguinte. Como é que eu calculo a mediana? São 20 elementos, tá? Com 20 elementos iniciais, eu vou pegar o 10º e o 11º. Por quê? Porque para achar a posição da mediana, tem que fazer o número de elementos, que é 20, e dividir por 2, porque é uma quantidade par. Então é o 10º e o 11º. Quando entra, e lembra que a mediana tem que botar em ordem crescente. Quando entra o valor 1, que está aqui, ó, 1, está aqui fora do intervalo para a esquerda, e entra o 31, que está para a direita, você coloca nessa lista em ordem crescente mais um num canto e um no outro. Quando você for riscando eles, que é assim que a gente risca manualmente, faz a mediana, não vai alterar os dois do meio, porque entrou um antes e um depois desse miolo dos dois juízes. É como se entrasse um para cada lado, na história da mediana, né? Dois juízes, um time de um lado, um time do outro, entrou um para cada lado. Então a mediana não vai mudar, tá? Tranquilo? Mas ele diz que a mediana permanecerá constante. Letra D, D de Dudan, seria esse nosso gabarito. Bem? Então, como é que eu entendo que a mediana não vai mudar? Eu boto vários valores, tá? 20 valores. De 2 a 10. Começa com 2. Peraí, volta a cabeção. Volta a cabeção. Começa com 2, volta outro 2, 3. Vários valores, até chegar num 10. Vamos supor, tá? São 20 valores. Quando eu colocar o 31 aqui, porque tem que ser em ordem crescente ou decrescente, e o 1 aqui, que são os novos valores, essa galera aqui não muda.
a ordem entre elas. Então a mediana vai ser os mesmos dois caras do meio. Bem? Agora, como é que eu acharia a média pelo atalho, para a gente fechar essa live com chave de ouro? Como é que eu acharia a média pelo atalho? Se aqueles meus 10 valores, né? O valor 1 até o valor 20, no caso, 20 valores. A média aritmética deles era 5, tá? Quando entra o 31, pensa comigo, o 31 quer se equilibrar com aquela galera, né? Caramba, ele está muito acima da média, ele vai doar. E entra o 1 também, o 1 está muito abaixo, também vai doar. Certo? O que vai acontecer? Cara, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Para esse 31, ele vai ter que... Vamos supor que a gente queira manter a média 5, né? Ele quer entrar junto com ele. Quando ele entrar, ele vai doar. E 1 vai receber. Se a gente pensar nesse 5, o 31 teria que perder 26. E 1 teria que ganhar 4. Bem? Tranquilo? E aí o que acontece nisso aqui tudo? Se o 31 vai ceder 26 para ou tentar chegar na média 5, que é onde todo mundo já está. Pô, tô vendo aquele grupo ali, todo mundo tá com média 5. Como eu queria ter média 5 que nem eles, né? Como eu queria. Cara, olha, poxa, todo mundo ali com média 5, eu sou só um 1. Como eu queria ganhar 4 unidades para virar uma média 5 e ficar igual a eles? É a nota de equilíbrio, é o valor de equilíbrio. Então, quando o 31 doa 26 e o 1 recebe 4, eles já meio que se ajustam, né? O 31 já dá 4 para esse 1 virar 5, e sobrariam aqui 22 ainda para serem distribuídos, para serem doados. E como tem 22 para serem doados, e todo mundo está entre aspas na média 5, é como se cada um dos 22 elementos, os 20 originais desses dois, ganhassem mais um cada um. Então a média passa de 5, sobe mais um, passa para 6. Perceberam a lógica? A média está 5. Chegou no grupo. Qual é a média aqui? A média é 5. Legal, eu sou 31, então para chegar em média 5 eu tenho que doar 26. Ó, gente, estou doando 26, joga para cima. Aí chega o 1. Qual é a média aqui? Ah, a média é 5. Poxa, eu queria ser muito média 5. Eu tenho que ganhar 4. E nesse meio tempo os 26 são lançados para cima, ao ar. E esse 1 esperto vai lá e pega 4 dos 26 para ele e vira um 5. O 31 que jogou 26 vira um 5, porque ele jogou 26, não é mais dele. Tá todo mundo com 5, só que ainda tem 22 no ar. E são 22 pessoas aqui embaixo. Os 20 originais e os outros dois. Então se cada um pegar um, todo mundo fica com esse 1 a mais. Não vai cair nada no chão. E todo mundo sobe uma unidade e vai para a média 6. Seria a resposta da média. Beleza? Galera, fechamos, né? Eu sei que foi difícil, eu sei que doeu. Estatística não é fácil. Mente para vocês quem é fácil. Agora eu vou dizer a real, tá? Essa aqui é a parte básica de estatística. A gente não entrou em variância, covariância, nas curvas, na curva de Gauss, nos teoremas de Poisson, em tanta coisa, tem probabilidade com estatística, nas misturas todas. Eu nem lembro mais os nomes, tanta loucura que é isso aí. Eu faço questão às vezes de ficar uns dias sem pensar em estatística, porque é uma matéria muito mais complexa, tá? Então, uma coisa é estatística básica, que é isso aqui. Se você já está tendo dificuldade nisso aqui, tem que treinar bastante para você poder ir para o outro patamar da estatística. Variância, covariância, amplitude, quartil, percentil, que aí é muito mais teórico, muito mais cheio de detalhes. Aqui nós falamos até desvio padrão. Assiste a live passada e dá uma olhadinha lá realmente no que foi dito. Beleza? Rafael, meu querido, você quer ir para Camboriú, para Porto Alegre? Você já escolheu a música no final da nossa aula, Rafael? Então hoje é seu dia, tá? E o dia que você, minha querida Jocileide, quiser escolher sua música, você me avisa, tá, galera? Chegamos ao final. Eu agradeço a presença de vocês nesse sábado à noite, quase 11 da noite. Vocês são guerreiros mesmo. O cara lá de cima tá olhando, independente do nome que você dá para ele, e vai fazer justiça, ele vai realmente te compensar um dia. Eu espero que seja breve. Não desiste. A gente vai ter live, provavelmente de novo segunda-feira, live teórica, assunto que eu já vou divulgar amanhã, assim que eu decidir qual vai ser o assunto, tá? Então, nosso querido Rafa vai escolher a música aí. A galera pode ir dando seu adeus aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar depois que eu ajudo. Lembrando que se você não me segue no Instagram ainda, vai lá no @profdudan. E se você não está ainda inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve aí. E quem quiser pode me ajudar a me divulgar, pode mandar para os amiguinhos, no grupo da família, no grupo dos bolsonaristas, dos petistas, dos brasileiros, dos americanos. Quanto mais gente falando bem de mim, melhor. Se for falar mal de mim, pode mandar e-mail, pode entrar no Instagram, pode entrar no meu WhatsApp, também pode falar mal, não tem problema nenhum. A gente também aceita críticas e sugestões, beleza? Rafa, meu querido, manda aí a sua música, se você não escolheu música até hoje. Seria a música, Rafa, do dia da sua nomeação, meu querido. Que música vai tocar, Rafael, no dia da sua nomeação? Olha aí. Baita som pra gente terminar um sábado à noite.
Tempo Perdido, Legião Urbana. Infelizmente eu não posso botar a música aqui pra tocar, senão o YouTube bloqueia a minha live. Eu fico triste com isso. Eu ia curtir muito no final da live, puxar aqui do YouTube, rapidinho, do próprio YouTube, né, cara? Que bobagem. Puxar do próprio YouTube a musiquinha e botar assim, ó, como fundo musical. Eu queria, na verdade, ter uma música para entrar e uma para terminar. Sempre fosse escolhida por vocês, a de entrada minha, a de saída de vocês. Mas infelizmente o YouTube não nos permite fazer esse tipo de brincadeira, né? Galera, brigadão, valeu Pepe, meu querido, valeu por quem participou, quem assistiu depois também tá me assistindo agora, valeu também, não importa quando, onde, nem porquê. O importante é vocês assistirem e me ajudarem a ajudar vocês, beleza? Obrigado pelo carinho, vão descansar, não estudem mais agora, é hora de descansar mesmo. Amanhã revejam alguma questão que precisem, revejam a aula teórica e qualquer dúvida ou sugestão, estou aberto, podem me mandar que eu vou receber de braços abertos, beleza? Valeu, galera. Valeu, Yolanda. Valeu, Rafa. Valeu, Pepe. Valeu, Vânia. Valeu, Gisele. Aurélio, meu queridão, também valeu. Todos os demais que estão aqui presentes hoje, que ainda não se manifestaram, que eu ainda não li o nome. A Jocileide, brigadão, minha querida. Quem mais eu não chamei ainda que está aí assistindo, que eu sei que está assistindo. A nossa querida Isabel, que chegou tarde. O nosso querido... A Paty também está aí por aí. A Vânia também está por aí. Quem mais está por aí? A Jaqueline deve estar quietinha, senão não foi dormir. O Leandro também. Valeu, Leandro, pelo carinho. Gente, brigadão, viu? Se eu não chamei alguém aí, desculpa. Bons estudos, não, boa noite, vamos dormir, vamos descansar. Se você está aí me assistindo agora ao vivo, vai descansar. E não esqueçam, usem suas máscaras, respeitem o vírus, respeitem a quarentena, cuidem de vocês e das suas famílias. Sei que tá difícil, nós estamos há 4 meses em casa, eu não aguento mais. Aqui todo dia a gente pensa positivamente que podia ser pior, a gente podia estar num leito de hospital. Eu conheço gente que passou por isso e digo para vocês, não é nem um pouco melhor do que estar em casa com a família, comendo uma comidinha, vendo uma TVzinha e pensando em estudar. Não é nada melhor. Estão muito bem, estão em casa, se estão com saúde. Beleza? Vamos que vamos, então. Bons estudos, galera. Foco total e até a próxima. Hora de morfar. Nada. Hora de dizer tchau. Show, Corona. Tchau, galera. Brigadão pela atenção. Bom sábado e até a próxima.